pá, eu não tinha dinheiro guardado para poder de repente dizer assim, olha, vou saltar e tenho um ano confortável. Não havia. Pois. As coisas são caríssimas, toda a gente sabe. Claro, exatamente. Está tudo caríssimo e não dá, e com família é impossível. Sim, claro. Então a estratégia foi, bem, eu vou desenvolver um portfólio, vou aprender, vou ter paciência, porque eu já cheguei a um ponto onde já não conseguia estar na empresa onde estava, né? Não por culpa deles. Claro. Porque, já também aquela ânsia de mudar. E fui desenvolvendo aquilo, fui conseguindo, e percebi que, olha, o trabalho que eu faço é aceito, né? O pessoal curte isto, estás a ver? Foi acidente, né? Foram acidentes. A minha intenção foi sempre, a minha posição, acho que foi fazer, vou explorar sem pretensões nenhumas. Vou pôr aqui algo de mim, não é? O que me apetece fazer. Não vou estar a olhar para os outros trabalhos. Vou experimentar, olhar aqui isto e não sei o quê, fazer aqui um deformer com uma coisa. E agora deixa eu ver o que é que acontece. Se eu puser aqui um shader de vidro e mudar aqui este parâmetro, não sei o quê. Aí é grande pinta. Depois vou e ponho uma câmara perto com depth of field. E isso foi uma sensação de liberdade. Estás a ver? Que eu acho que morro se deixar de ter. Mário, bem-vindo, pá, ao Laricas. Aqui estamos nós, malta, mais um episódio da Dispensa. Desta vez, uma conversa com o Mário Domingos, pá, grande prazer, pá, que eu tenho que tu estejas aqui. Tínhamos conseguido aqui aproveitar esta oportunidade enquanto cá estás. E então, Mário, eu tenho aqui um título para ti, que é o que está no LinkedIn, na verdade, que é o Mário é Digital Artist, portanto, artista digital, freelancer, designer 3D, ok? Este é o teu título principal? Sim. Okay. Às vezes é um bocadinho difícil saber aquilo que escrever. Ok, pois, eu percebo. Mas é que eu também pergunto aqui. Sim, artista digital e freelancer. Acho que freelancer, é principal. Bem, sei que tu depois também tens, pelo menos, hobbies como a fotografia, portanto, quer dizer, mas também digital, ou não pode não ser só digital? A fotografia, a fotografia é aquele hobby que eu acho que todos temos um bocado isso, não é? Sim. Ainda agora mais com os telefones, não é? Exato. Okay. A fotografia, desde puto que eu gosto de fotografia, o meu pai ofereceu uma máquina quando eu era miúdo, não digital ainda, antes do digital, e tirava fotografias a tudo. Okay. Depois, nunca enverdei muito por isso, porque acabava por ser um bocado caro revelar os rolos na altura, pois, não é? Exatamente. Mas fotografia é sempre, acho que é uma coisa que a maioria do pessoal que faz qualquer coisa que tenha a ver com arte. E na verdade também depois entra neste perfil de artista e também digital, porque contribui também nesse sentido, não é? A fotografia. Claro. E é uma forma fácil de tu capturares uma imagem, de criares uma imagem. Exato. Acho eu, não é? Ok, sim. E treinas o teu olho e treinas não é? Como gerar uma imagem. Isso é importante depois... quando fazes design e 3D, não sei o quê, né? Que estás realmente a gerar essa imagem sinteticamente, não é? Ok. Mas a fotografia ajuda, acho eu. Diz-me uma coisa, antes de entrarmos aqui por esse lado, depois mais agora de artista, eu gostava de saber... De Artolas. Eu gostava de saber... E em antes? Como é que era? Como é que foi? Cresceste em Lisboa? Nasceste em Lisboa? Olha, cresci em Lisboa. Okay. Cresci na Damaia. Ok. Que muita gente conhece por não muito boas razões. Uhum. Portanto, a minha infância foi ali passada na Damaia, na Amadora, Benfica. Ok. Também tinha ali muitos amigos em Benfica. Andei na escola secundária da Damaia. Preparatória, primária, sempre ali na Damaia. Gostava muito de desenhar, estava sempre a desenhar, era um miúdo, estava sempre a fazer desenhinhos. Não que tivesse... um extremo jeito para o fazer, mas adorava desenhar. Era sempre que havia na aula o momento do desenho, pronto, era aquilo que eu gostava. Desculpa, mas também porque se calhar vias os desenhos animados e puxava por causa disso? Sim, o meu irmão e o meu pai eram realmente talentosos. Ah, sim? O meu pai sempre trabalhou em jornais. O meu pai era datilógrafo. Não é? Começou por ser datilógrafo na Marinha.
e depois trabalhou em jornais e não sei o quê. Na altura, o datilógrafo tinha uma posição importante porque era a pessoa que pegava no texto do jornalista e o arranjava e o formatava para depois o jornal ser composto, né? Portanto, aquilo era... Não preciso entrar por aí, mas aquilo, aquilo era tudo composto de uma maneira completamente diferente. Era à mão, não era tudo cortado. Eles faziam as colunas à mão e não sei o que, aquilo era tudo... E tinhas que ter, mesmo sendo só datilógrafo, se tivesses uma visão artística, percebes, fazias um trabalho melhor. Okay. Porque tinhas a parte da paginação do jornal, era complexa. É isso, é uma gestão... Sim. Pronto, e ele também fazia parte disso. E o meu irmão, era muito talentoso. O meu irmão faz exatamente a mesma coisa que o meu pai fazia, por acaso, agora. Também é paginador. Mas ele na altura adorava desenhar e desenhava... Ele adorava pássaros. Qual é o nome do estudo dos pássaros? Ornito? Olha, não qualquer sei, coisa. Mas sim, ok. Portanto, ele desenhava pássaros, adorava estudá-los e não sei o quê quando era teenager. O meu irmão é mais velho que eu. Então, pronto, e eu via, né? E o meu pai desenhava, o meu pai era um artista, esculpia em barro, fazia coisas giras e sempre connosco e tal. Então havia sempre ali sempre houve um ambiente artístico em casa. Não que eles fossem artistas conhecidos ou assim, sim, né? Mas mesmo, por exemplo, o meu pai ele escreveu alguns livros que publicou ele sobre a terra dele. Qual é a terra dele? Nas Minas de São Domingos. Exato. Ele nasceu num montezinho lá ao pé. E então publicou uns livros. São Domingos, Mário Domingos, isto tem alguma coisa? Não. Okay. Mas é só magia. Ok. Já agora só para ornitologia. Ornitologia, é isso. E então, portanto, lá está. Os dois, portanto, o meu irmão mais velho, o meu irmão que é mais velho que eu, que é o meu único irmão, e o meu pai sempre tiveram essa tendência. A minha mãe também. A minha mãe era costureira, fazia colchas e cortinados na altura. Na altura usavam-se os cortinados com folhos e as colchas todas bonitas. Sim, não sei tudo né? bonito do e tinhas que ser artista para conseguir fazer aquilo, né? Tinhas de ter ali algo de artista. E pronto, claro. Eu acho que foi isso, né? Que me puxou para desenhar, porque via o meu irmão a desenhar, via o meu pai a escrever e a criar e a desenhar por vezes também. Então eu também fazia, né? Tem muita graça agora estás a dizer isso da tua mãe, do trabalho. As tuas coisas também têm muitos tecidos também, não é? Mas não curioso, tem, não. É muito curioso. Se calhar tem alguma coisa a ver com isso, mas não. Pronto, mas não. Sim. Okay. Mas algo se calhar assim, não pensado, subconsciente. Sim. Ok. Mas pronto, é isso. E então, pronto, foi daí que veio, acho que um bocado... Mas eu nunca fui tão talentoso como eles, não é? O meu irmão desenhava extremamente bem. Sim? Com pouca dificuldade, não é? Eu não, era difícil mas eu cresci em 76, eu tenho 49 anos, durante o meu crescimento os computadores surgiram, não é? Ok. E então foi aí que eu comecei a perceber, espera aí, eu posso usar o computador para fazer aquilo que eu não consigo à mão. À mão, exato. Como uma ferramenta de auxílio, não é? Para fazer aquilo que eu gostava, e então pronto, foi aí que eu comecei a entrar pelos computadores. Ok. Não sei se queres que eu continue. Não, e depois exatamente, mas portanto, tu cresceste então na Damaia, eu tenho aqui até o 12º ano na Damaia. Exatamente. Ok, na escola Dom João V. E parei o 12º ano, eu não fiz faculdade. Não fizeste faculdade, ok. Porque nessa altura, depois do 12º ano... Isto é em que ano, 12º ano? 98? 97? Aí, não me lembro. Por aí. Nessa altura, porque eu já mexia em computadores, né? Nessa altura, já trabalhava com... Ou seja, desenvolveste até então... Eu já na secundária, pronto, o meu pai comprou-me um PC, quer dizer, o primeiro computador que eu tive foi um Philips MSX, quase ninguém no mundo teve. Pois, ok. Mas quando era miúdo, né? E porque o teu pai também, se calhar, já precisava ou tinha interesse? O meu pai conhecia computadores, né? Porque foi no início dos computadores, as empresas onde ele trabalhava começavam a ter os primeiros computadores, porque também... e ele sabia que o futuro era isso. Exato. E então incentivava-me e, portanto, percebia que eu gostava disso. E exploravam os dois também. E ele também me ajudava e tal. Pronto. E então, desde puto que tenho computadores, não é? E comecei a brincar com programação e tal, porque depois o interessante era que, por exemplo, esse computador que eu tive no início,
não havia praticamente jogos para aquilo. Era uma coisa mais operacional. Vivíamos em Portugal numa altura não chegava aqui nada. Né? Pois. E então era difícil. Havia uma loja no Rossio, que era a Caravela, que vendia revistas, charutos, relógios e não sei o quê, e que por acaso vendia jogos para esse computador. Não sei exatamente porquê. E eu ia, que eram cassetes. Porque eram interessados também, provavelmente. Sim. E eram cassetes e eu ia lá de vez em quando, mas os jogos eram muito maus. Não havia, pronto. E então, por um lado, isso foi interessante, porque eu, ao não ter jogos e ter aquele computador ali, e aquilo vinha com os manuais, né, e vinha com o manual de programação em BASIC e não sei o quê, eu comecei a querer fazer algo, não é? Eu tinha ali o computador parado, então comecei a explorar. Né? Comecei a, deixa lá ver, a ler o manual um bocadinho, tentar fazer aqui programar. Então cheguei a fazer uns joguinhos pequeninos em BASIC, né? Tipo um caçador que matava uns pássaros. Aqueles jogos, né? Sim. E então, pronto, e por aí, acho que foi aí que comecei a ter interesse. Comecei a misturar o interesse que tinha pela arte com o interesse pela tecnologia, né? Ok, fixe. E isso aí, lembro-me desses tempos como bons tempos, porque o entusiasmo era enorme. É o entusiasmo da descoberta, né? A aventura, pois. Portanto, eu tive depois um Spectrum, obviamente, depois tive outro computador que pouca gente teve, fases todas que era um Sam Coupé. Ok, Sam Coupé. Que era um computador que saiu, que era de um das pessoas que criou, que era da Sinclair, que são os gajos que criaram o 48K e o Spectrum, 48K, que depois fizeram uma empresa onde criaram esse Sam Coupé, que também só existiu durante 2 ou 3 anos. Ainda tenho esse computador, é interessante. Também aí, pronto, também havia uma comunidade e não sei o quê, também tinha um software de desenho que eu fazia, que eu fazia desenhos aí e não sei o quê. Pronto, então passei por isso antes de ter um PC, não é? Só quando tive o PC, então. Isso aí já na secundária, fim da secundária. Pronto, comecei a trabalhar com o CorelDRAW, arranjava tudo pirata, né? Na altura não se comprava software. Não, pois não, claro. Então eram tipo disquetes, o CorelDRAW eram tipo 12 disquetes, né? Para instalar tinhas que pôr uma disquete e tal, depois ele pedia a outra, depois punhas outra. Pronto. E nessa altura, pronto, foi aí que comecei realmente a usar software e dizer, ok, pronto. Acho que sou bom nisto. A poder produzir já também coisas artísticas com... Assim, na altura não, fazia umas brincadeiras, não é? Mas... E não tinhas interesse, tipo, não exploravas nada fora do computador já? Ou sei lá... Continuava a desenhar, pintava de vez em quando, porque tinha arte e design na escola, não é? Pois, exato. E gostava e brincava com umas coisas, não é? Pronto. Aprendi muito, não é? Mas, naquela altura, na secundária, um gajo também que era... Eu nunca fui um estudioso. Pois. Então eu queria andar a curtir e... Né? Portanto, dividia o tempo entre isso tudo. Aquilo era tudo uma mescla de coisas que aconteciam, não é? Claro. Nada era organizado, não é? Sim. Na secundária, artes, não é? Artes. Pois, exatamente. Ok, pois nada era organizado, portanto a malta estava... Pronto, ia experimentando e ia brincando. Claro. E havia muitas distrações, de facto, porque os computadores distraíam também a pessoa. E tinhas as consolas, e outras coisas, os jogos e não sei o quê, e as pastas pecas. Claro, exatamente, obviamente. Mas a questão aqui é que, portanto, depois do secundário, eu realmente andei a ver para que universidade é que eu poderia ir. E nada me interessou. E por acaso, hoje em dia, penso que foi um erro, não é? Porque eu não ligava, não entendia bem aquilo que eu queria fazer. Não é? Eu sabia que queria algo que tivesse a ver com computadores e design, mas design, eu não sabia bem o que era design, era computadores e gráficos. Claro. Não é? E eu podia ter tirado design, podia ter ido para Pois, claro. Pronto. A minha família não tinha dinheiro para me pôr numa universidade privada. Eu conhecia o IAD na altura. O IAD era design sim. E era o único que tinha design gráfico. Não é? Pois. Depois havia outras universidades públicas que acho que tinham design gráfico, mas acho que não tinham na altura. Agora não me lembro bem. Mas, ou eram cursos muito recentes também. Exato. O entusiasmo por ir para uma universidade não existia porque eu não via em nenhuma universidade um curso que eu gostasse. Resposta. É uma resposta, exato. E então, na altura, alguém me falou da ETIC. E a ETIC tinha um curso, abriu o primeiro curso de 3D, que era o curso
era um curso de animação 3D, como é que era? Animação e tinha assim um nome estranho que eu agora não me estou a lembrar. Okay. Não era animação 3D, não era? Ainda não se falava de 3D. Não era? Curso de imagem de síntese, qualquer coisa assim. Estou a ver. Okay. Curso de modelação e animação de imagem de síntese, era isso. Uau, ok. Portanto, vê bem, não é? Portanto, a linguagem 3D, a animação 3D não existia. Portanto, era muito recente. Pelo menos em Portugal. Quem é que dava esse curso, lembras-te? Lembro, era o Zé André, que era o dono da Irmã Lúcia, que é uma empresa que não sei se existe ainda. Sim, existe. Sim. E agora, o parceiro dele de empresa, que não me lembro agora o nome também dele. De empresa da Irmã Lúcia. Que é um rapaz que agora não me estou a lembrar o nome dele. E então, ele dava esse curso à noite, era um curso à noite, que ainda me custou, se não me engano. Portanto, isso se não me engano, isso foi antes do também, euro. Cuidado, também era antes do euro. Não é? Antes do euro. Portanto, acho que o curso custou-me 750 contos, que agora eu nem sei muito bem fazer, acho que é tipo 1500 euros. Sim. Não, mais, acho que é mais. E tipo um euro acho que é 3.500 euros, uma coisa assim. Okay. Então, pronto, eu na altura comecei a trabalhar, portanto, saí da secundária e comecei a trabalhar numa empresa que era o Grande Ecrã, que fazia o conteúdo, que eram os donos do ecrã do Viaduto Duarte Pacheco, que eu agora passei lá e vi que já não existe. Havia um ecrã gigante no Viaduto Duarte Pacheco. Quando estás a descer o Viaduto Duarte Pacheco, vindo de Monsanto, né, para as Amoreiras, havia um ecrã enorme ali, não te lembras disso? Pronto, havia um ecrã gigante. E então essa empresa, onde eu comecei a trabalhar... Passava publicidade? Passava publicidade. E notícias. Ainda não havia consciência do trânsito que não seria uma melhor ideia. Pois. E então, aquilo era... Pronto, e então na altura saí da secundária e comecei a trabalhar, né, porque lá está, o meu pai disse-me, pronto, não queres ir para a universidade, meu amigo, tens de começar a trabalhar. Isso, claro. E tive sorte que ele, no jornal, viu então essa empresa a pedir a alguém para trabalhar com Premiere e não sei o quê e tal. E eu percebia de computadores, já tinha brincado com o Adobe Premiere, também pirata. O teu pai também era assim uma pessoa... Sim, ele percebia um bocadinho. Sim, ele já era uma pessoa... não percebia de computadores, mas era inteligente e entendia o futuro. Entendia às vezes a importância das coisas. Exatamente. E pronto, ele viu um anúncio do Grande Ecrã a pedir a alguém que soubesse trabalhar com computadores. Isso é espetacular, o Grande Ecrã. E aquilo foi espetacular. Eu fiz ali amigos para a vida. Foi um espetáculo. E aquilo era no início, quer dizer, eles faziam, o conteúdo que eles faziam na altura de gráficos, não é? O grafismo que eles faziam, que era o lettering a entrar, não sei o quê, coisas simples, né? Com o logotipo da oficina, não sei o quê, parecia que patrocinavam, não é? Sim, claro. Era feito tudo no Premiere. O Premiere tinha um módulo pequenino que abrias, acho que se chamava Motion, que abria uma janelinha pequenina, que era para animar title sequences. Estás a ver, não é? Portanto, ou title. Lettering, desculpa. Que tinha keyframes, só. Não fazia mais nada. E rodavas o lettering e fazias umas keyframes. Então, todos os anúncios eram feitos ali. Então, tu tinhas que usar aquilo de uma forma para conseguires criar algo de mais interessante. Pois, claro. Não é? Portanto, só tinhas aquela ferramenta pequenina, não é? Tinhas que ser imaginativo dentro de um limite. Sim. Depois, entretanto, introduzimos... eu era, como era o geekzinho dali da empresa, de repente vejo o After Effects, não sei se foi quando o After Effects saiu, a timeline aqui já não sei muito bem, mas eu disse, há aqui o After Effects, a gente devia começar a usar isso, não é? Então lá consegui mostrar-lhes e tal, os gajos compraram, então o After Effects depois foi o software que nós começámos a usar para fazer aquilo e chegou uma altura onde, portanto, na altura o ecrã tinha 3 cores, era verde, vermelho e portanto era preto, que eram as luzes apagadas, os LEDs apagados, era branco, verde, amarelo e vermelho. Portanto não tínhamos mais cores, não havia gradients, não havia nada, não é? Depois aquilo evoluiu um bocado, eles mudaram o ecrã, depois ainda foi um ecrã a cores. Ainda fizemos 3D, depois eu ainda tive lá uns 4 anos na empresa a trabalhar, depois ainda chegámos a trabalhar com o 3D Studio Max, não é? Que eu depois era geek do 3D, foi aí que eu comecei realmente a explorar o 3D. Os softwares também iam começando foi evoluir muito rápido, em 3 ou 4 anos aquilo evoluiu no instante. Sim.
E então, pronto, foi aí que eu comecei a trabalhar com o Studio Max e tal, e ainda fizemos coisas em 3D para lá, para o... E essa empresa era, disseste como é que disseste? Grande Ecrã. Grande Ecrã, exatamente. Estava aqui a ver também Irmã Lúcia, são muito conceituados no trabalho que fazem. Eles faziam... Eu acho que eles agora o que fazem mais, talvez, ou pelo menos a última vez que eu vi, faziam recoloring, né? Como é que se diz isso? A composição e faziam... editing, espera lá, services, visual effects, color grading. Color grading. Titles and não motion. era só isso. Eu lembro-me de ver umas coisas feitas por eles. Film restoration. Editing e conform. Exatamente. E faziam também, pegavam em filmes que estavam a preto e branco e punham-nos a cores. Pronto, não sei se é recoloring que se chama, mas... Ok. E eles começaram por fazer 3D. Faziam 3D e faziam grandes... faziam anúncios. Na altura, os únicos anúncios de qualidade na televisão, assim, de topo, parecido com o que se fazia lá fora, era dos Irmã Lúcia. Fixe. Tem um site bem simples, por acaso, super eficiente. Ok, excelente. Pronto, então, tu, agora, nessa fase, estás nessa empresa do Grande Ecrã, adoro esse nome. O ecrã era grande, Ecrã, exatamente. E, de repente, portanto, tenho aqui também do vídeo. Tem alguma coisa a ver com isso? Tem, claro. Depois portanto, eu estive no Grande Ecrã. Esses 4 anos ainda no Grande Ecrã. Tive para aí 3 ou 4 anos. 3, 4 anos. Não me lembro bem. Depois ainda tive, entretanto, saí do Grande Ecrã, ainda estive numa empresa pequenina ali em Porto Salvo, que fazia um grafismo para eles faziam, acho que eles faziam 1 ou 2 programas de desporto para a televisão, para a RTP2. E um dos programas era de rally, de carros e não sei o quê. Pronto. E então usavam um software, usavam Silicon Graphics, aqueles computadores da Silicon Graphics. Sim. Eu usava um O2, que era um computador pequenino, com um sistema operativo que era o IRIX, que era baseado em Unix. Pronto. Que eram as máquinas usadas, essas máquinas de Silicon Graphics eram as máquinas usadas em Hollywood para fazer efeitos especiais e não sei o quê, antes dos PCs, né? Antes dos PCs terem capacidade de fazer isto, antes das placas gráficas começarem a existir. E então eles usavam uma máquina dessas com um software espanhol, que era o Jaleo, que era um software de composição. Uau! Que tinha uma interface completamente fora. Aquilo era completamente louco. Então eu aprendi, quando fui para lá, trabalhei lá há pouco tempo, nem chegou a 1 ano, acho eu. Depois acabei por não gostar muito de trabalhar lá, mas pronto, aprendi composição aí com esse software. Eles usavam o Maya, portanto, eu tirei esse curso na ETIC, voltando um bocadinho atrás, não é? Tirei esse curso na ETIC enquanto trabalhava no Grande Ecrã. Porque era enquanto, eu agora achei que o Grande Ecrã já era pós-ETIC. Não, portanto, acabei o 12º, comecei a tirar esse curso e a trabalhar. Portanto, eu tinha o curso à noite, trabalhava, pagava o curso. Não é? E depois, portanto, acabei o curso. Esse curso foi 6 meses, foi um ano letivo. Ok. E depois, aí está, é por isso que eu depois, no Grande Ecrã, comecei a fazer 3D. Não é? Antes já fazia um bocadinho entre o Studio Max. Depois, esse curso foi basicamente quando o Maya saiu. Não é? O Maya tinha sido há pouco tempo. Mas o curso não era Maya, era 3D. Era Maya. Era Maya. Uau, também à frente. E aquilo, pronto. E então, nessa altura, isso coincidiu que eu depois... E a Maya era Maya ou era Softimage? Maya. Porque o Softimage é outro software. Não, é outro, mas a Autodesk depois não acaba com o Isso foi há poucos anos atrás. Isso foi agora há poucos anos atrás. Tá bem. E também depois posso passar por aí. Não, pronto, ok. Desculpa. Não. Ainda estamos ok. Isto é 90 e tais. Não é? Isto é fim Depois de o Maya já existia. Acho que o Maya saiu em 95. Ok. Eu depois... Portanto, eu acho que, se eu me lembro bem, eu acho que eu acabei 12º, comecei a trabalhar primeiro e só depois, ao fim de um ano, é que comecei a tirar esse curso. Ok. Porque durante esse primeiro ano, o Maya saiu, eu arranjei a versão beta do Maya na altura, fiquei maluco com aquilo, percebi que a ETIC tinha um curso, acho que foi assim. Vou fazer isto. Ok, estou a ver. E então aprendi Maya aí. Pronto, o Maya, o professor Zé André trabalhava com um software anterior. Portanto, o Maya era uma empresa que é chamada Alias Wavefront, que faziam um software que era o Alias. Sim. Eles tinham 2 softwares, um de design
para fazer design de produto, que era o Alias, acho eu, e depois tinham e depois criaram, mas pronto, esse software também dava para fazer outras coisas, né? Eu agora posso estar a confundir, mas talvez eu acho que eles tinham outro software também para fazer efeitos especiais e não sei o que. E então esse outro software desenvolveu-se no Maya, foi o Maya. Mas antes disso havia outro software chamado Explorer, que é muito antigo, que acho que também tem a ver com, que acho que era da Wavefront, qualquer coisa assim. Então há certas coisas, como por exemplo no Maya tens um menu de Space, né, que abre o menu. Sim. Isso vem desse Explorer. Dos anos 90. Né? Pronto. Por causa dá muito jeito. E por acaso é um espetáculo. É muito bom. Pronto. Eu posso não estar exatamente correto aqui em algumas coisas, mas é por aí. Então pronto, lá está. Fiz esse curso e então depois trabalhei então nessa empresa durante uns tempos, nessa empresa que fazia esse programa de desporto, onde também trabalhavam com Maya, fiz uns gráficos e tal, mas depois saí, não gostei de trabalhar lá. E então esse meu professor do curso de ETIC conhecia o pessoal da do vídeo, conhecia um dos donos do vídeo. Eu liguei-lhe um bocado desesperado, precisava de trabalho e não sei o quê, e ele disse-me, olha, Mário, estas pessoas estão a precisar de alguém. Estava do vídeo a introduzir o Maya, tinham comprado uma cópia do Maya, porque era caríssimo. Era uma coisa completamente fora do normal, não sei dizer o preço, mas era um investimento enorme. E continuaram caros. E continuaram, mas nessa altura ainda devia ser mais. Mas hoje em dia, pronto, queres o Maya, pagas 200 euros por mês, ou o que é? Sim. Antigamente pagavas 20 mil euros, ou sei lá, era uma coisa. E não só. Se fores freelancer, pagas 300 euros uma coisa do ano. Pronto. E tinhas que ter na altura um computadorzão. Uma coisa. E então também era um conto de 50 mil euros, né, para eu conseguir. Claro. Mas na altura em que eu entrei para do vídeo, foi na altura da transição. Né? Os PCs começaram a ficar potentes, que eram muito mais baratos. Né? Claro. E então nós já trabalhávamos com o Maya num PC. Ótimo, pois. E então eu entrei para lá e a malta trabalhava com After Effects. Portanto, a do vídeo era uma empresa grande na altura, muito conhecida, trabalhavam muito para a RTP. Faziam os genéricos todos dos programas de televisão da RTP e de outros, acho eu, por exemplo, o Chuva de Estrelas, que foi o primeiro programa tipo The Voice hoje em dia, não é? Sim, claro. Isso, né? Sim. Portanto, nós é que fizemos o genérico disso, e o primeiro Survivor, havia um Survivor, que é tipo, o pessoal ia para uma ilha, não sei o quê. Portanto, também nós é que fizemos o genérico disso, portanto, e outras coisas. Ok. Fazíamos genéricos e programas de televisão, portanto era broadcast, não é? Era para televisão, pronto. E aí, eu acho que foi onde eu aprendi mais nessa altura. Portanto, cheguei lá, já havia uma equipa de pessoal com experiência, foi aí que eu conheci o Manu. Sim. Falaste com na dúvida então, ok, sim. E foi aí que eu conheci o Rui Rocha também, que tu conheces, pronto. Também. Foi nessa época, e então aí, aprendi muito, trabalhei com After Effects, muito mesmo. Era pro naquilo, sabia os shortcuts todos e não sei o que, tens de trabalhar dia a dia com aquilo, né? É mais rápido, quanto mais rápido melhor. Pronto, e depois havia o Manu que trabalhava com o 3D Studio Max, que era um gajo talentosíssimo, e eu estava a começar foi a minha primeira vez em 3D profissional, no fundo numa empresa onde realmente me pediam para eu fazer algo. Só faz coisas e quer coisas. E eu trabalhava, e eu era o gajo do Maya, né? Pronto, havia ali o 3D Studio Max e Maya e havia ali uma guerrinha até, né? Tantas. Mas eu, comparado com o Manu, não sabia nada. Pronto. E o Maya era muito mais complexo. O 3D Studio Max sempre foi um software que, na altura, comparado com o Maya, era muito mais streamlined e ajudava demais, né? O Maya era novo, tinha ali uma data de falhas e não sei o quê. Pronto. Pois claro. E tinha coisas muito giras, mas era complexo trabalhar. Claro. E pronto, e nesse tempo que trabalhei no do vídeo, que foram uns 5 anos, não sei que informação é que... Aqui tenho 3. Tens 3? Tenho 3. Até 99 a 2002. Mas quer dizer... É capaz de ser isso. Atenção, também é coletado aqui depois do LinkedIn. Também podes ter posto só aqui, mas se calhar até pode... foste ao LinkedIn. Pois eu acho que no LinkedIn não está correto. Eu percebo que as datas aqui podem não estar... eu sou terrível com linhas temporais. Sim, também. Portanto, mas empatizo com isso. Trabalhei aí, ganhei muita experiência aí, foi muito e depois disso, tenho aqui, foste dar aulas à ETIC. Pronto, e depois, ao entretanto, exato.
Porque eu saída do vídeo, a do vídeo depois passou por um problema grave financeiro. E quando eu saí do vídeo já eles estavam em falência. Portanto, é por isso que não foram 3 anos, foram mais anos. Estavam em processo de falência e aquilo foi complicado. Não é? Eles tiveram ali vários problemas. E nessa altura eu já vou lá à ETIC, mas nessa altura um grupo, ou um pouco antes, um grupo de pessoas que trabalhavam na de vídeo que eu conheci, abriram um estúdio de publicidade, que era a Sync, que também infelizmente já fechou, mas que estava aí aberto durante muitos anos e fez muita coisa, muitos anúncios para a televisão, era dos grandes na altura. E eu, ao sair do vídeo, decidi ir para freelance. Porque conheci-os e porque eles me disseram, olha, pá, Mário, se quiseres a gente dá-te trabalho, freelance, não é? Nós estamos a fazer muita coisa, porque eles já eles já existiam há 1 ou 2 anos, e então isso foi aqui essa transição, não é? Portanto, enquanto eu estava na do vídeo, portanto, eles nasceram, não é? E depois fizeram. E quando eu saí, fizeram-se, não é? E quando eu saí do vídeo, como eu os conhecia, e às vezes ia almoçar com eles, e o Rocha era parte da Sync. Ok. Portanto, eles, e aí eles deram muito trabalho. Não é? E então eu abri o meu pequeno estúdio, que era a Pato. Exatamente, Pato Collective. Tenho aqui Owner. Exato. E foi nessa altura então que eu depois tive a experiência de dar... Mas quer dizer, eras tu. O Pato Collective eras tu. E Pato porque... porque é uma palavra... Porque uma palavra engraçada. E por uma coisa um bocado que é um bocado caricata, mas totó. Mas o meu pai fazia coleção de patos. Coleção de bibelôs de patinhos. Estás a ver? O gajo tinha uma coisa com patos e tinha... Mas sabes que eu agora... Tinha estatuetas de patos lindos que ele trazia de todos os sítios onde ia e não sei o quê. Pá, e pronto. E na altura, ele estava doente na altura. Estás a ver? E ele faleceu por volta dessa altura. Isso influenciou-me também. Estás a ver? E o nome era giro... né? Mas pronto, estava conectado com uma coisa que acabava por gozar comigo, que é tipo, o Pato é aquele gajo que é enganado por todos. Exato, pois, eu achei que podia ir por aí, de alguma coisa achaste do Pato. E na altura eu fui ingênuo, porque eu não pensei nisso, estás a ver? Sim. E fiz... E tinha outro significado. E para mim tinha outro significado, claro, pronto. E obviamente que as más línguas às vezes diziam isso. Mas claro. Mas honestamente nunca me preocupei com isso. Claro. E acabei por pegar nisso, estás a perceber? E até brincar com o que nunca era enganado por ninguém, estás a perceber? Exato. Mas acabei por ser enganado por alguns porque a malta não pagava. Acontece. E então, pronto, nessa altura... Acontece, mas não é fixe. Não é fixe. Acontecia muito na altura. Na altura e nós falámos antes de começarmos a gravar que essa altura era terrível e a malta não pagava. E digo-te, assim que foram dos que mais sérios foram comigo. Eu só tenho boas coisas a dizer daquela empresa porque eles estavam fora... Pronto, lá está, essa Sync, não é? Que foram aqueles que saíram da do vídeo. Exato, não é? exatamente. Era o Ezequiel, era o Amaral, pronto, e há muita gente que os conhece, não sei se, pronto. Mas na altura, quando eu trabalhei com eles, sempre foram sérios comigo, sempre foram umas pessoas que me ajudaram. Eu lembro-me perfeitamente nos primeiros trabalhos que fiz, pedi-lhes uma rate completamente ridícula. De baixo. Sim. E eles foram os primeiros a dizer ao Mário, não. Vais pedir muito mais alto, não é? Porque os nossos orçamentos são muito mais altos. Exatamente. Eu não te vou agora estar a pagar isto, eu vou ter que pagar pelo menos isto, não é? Pois. Não faz sentido. Isso é muito importante. Portanto, eles sempre me ajudaram e eu precisava de trabalho e eles sempre me deram trabalho. Portanto, sempre foram excelentes, nunca me ficaram a dever absolutamente nada. Pagavam-me assim que eu acabava o trabalho, muitas vezes, que não existia. Isso em Portugal não havia. Estás a ver? Eu acabava o trabalho e eles pagavam. Pois. Inédito, não é? Estava sempre à espera 60 dias. E eles às vezes estavam à espera 60 dias para o pagamento deles, não é? Pois. E então, durante esse tempo, depois tive a experiência, eu acho que, eu suponho que já era freelancer, quando fui para a ETIC dar aulas. Ok. Para te ser muito honesto, foi uma experiência interessante. E tu trabalhavas de casa ou trabalhavas... Tinha um estúdio. Tinha um estúdio teu? Sim. E pronto, ok. Exato. Posso ir aí, que foi interessante essa fase. Foi giro.
Só para saber se trabalhavas no estúdio da Sync? Não. Pois, ok, aluguei um estúdio. E portanto, como eras freelancer, provavelmente alguma liberdade de horário, ou tu próprio gerias o teu horário, as aulas de ETIC foram uma opção. Mas eu dei aulas à noite, primeiro, a um curso noturno. Portanto, um curso tipo que eu tirei. Que tu fizeste. Portanto, de Maia, não é? Foi giro. E que temas abordavas? Modelação? Tudo, estava a ensinar as bases do Maia. Nesta altura eras um generalista, principalmente. Era generalista. Nessa altura era difícil ser especialista em alguma coisa. E em Portugal, pois. Em Portugal, principalmente. Sim. Não conseguias... E sentias-te limitado por causa disso ou não? Às vezes acontece aquela coisa de, sei lá, eu, por exemplo, eu se agora for modelar, eu passo ultra limitado, porque nunca pus o tempo nessa matéria. Mas sentias essa limitação como generalista? Eu acho que na altura ainda hoje eu entusiasmo muito com aprender software. Não sei porque, eu gosto muito disso. Okay. E na altura, pronto, tinha isso, não é? ainda mais do que tenho hoje em dia. E dava-me um prazer enorme entender todas as partes do software. Okay. Eu gostava de fazer tudo. Pois. Não é? Pois. E não só Maya, gostava de fazer After Effects, acho isso fascinante. Não é? Claro. Essas ferramentas são um brinquedo. Não é? Eu sempre adorei brincar com brinquedos, não é? Quando era puto, os Legos e não sei o quê. E nem só os Legos, eu adorava brinquedos, estás a ver? E acho que isso veio substituir. Eu olho para aquilo como uma maquinazinha onde eu estou a brincar, não é? E muitas vezes até podes fazer jogos dentro dos softwares. Podes, não é? E acho que aquilo é um jogo, não é? Tu pronto, eu vejo os softwares como um jogo, não é? Como estou a brincar e pôr pecinhas e agora experimento isto. E o que é que será que isto faz? E a grande pinta, isto faz isto, não é? E é isso que nos move a todos, acho. Sim, é espetacular. Sim. E então, adorava fazer isso, não é? E acho que me perdi um bocado agora. Por causa eu perguntar dos jornalistas, estavas nas aulas de ética em Maia. Pronto. E então essa questão do generalista, pronto, acabava por me dar vantagens, não é? Porque tinha que animar lettering, animava lettering. Tinha que animar um personagem, animava um personagem. Eras honestamente, pau para toda a obra. Era pau para toda a obra. Honestamente, o que eu... Não me importava. Não, claro. Na altura, né? E o que eu gostava mais... Eu no fundo, entrei no 3D pela animação de personagens. Por incrível que pareça, que é o que eu não faço. Não é? Pois é. E animação de personagens era o que eu gostava. E experimentei bastante e fiz algumas coisas na altura. Nunca fui um animador, porque lá está. Hoje estava a animar um personagem e durante 3 ou 4 dias e amanhã... tinha que, durante 2 semanas, animar lettering, a fazer não sei o quê, ou modelar não sei o quê. Pois. Não havia tempo para me especializar naquilo. E então, pronto, lá está, é isso. Não me especializava em nada. O que foi bom, para te ser muito honesto. Porque hoje em dia tenho um conhecimento geral do processo todo. Claro. E ainda hoje, qualquer coisa que me peçam para fazer, posso fazer. Não é? Claro. Ok, não vou animar como um gajo da Pixar, não é? Sim, mas consigo construir a base. Mas se eu quiser animar um personagem, boneca, fazer uma coisa, se calhar estou ali 3 horas em vez de estar... Ou estou ali 3 dias em vez de estar 3 horas. Sim. Mas faço, não é? Claro. Pronto, mas lá está. Acho que isso, na altura, foi valioso para mim. Não é? E havia muita gente que dizia, tens que te especializar. Eu nunca acreditei nisso. Estás a ver? Nunca achei que isso fosse assim. Okay. Porque olhava para o mercado e dizia, o mercado em Portugal não pede isso. Não pede isso. Não. Que é que agora vou limitar-me? Ainda hoje em dia. Sim. Ainda hoje em dia. Hoje em dia até menos. Não é? Houve uma fase onde realmente pediu. Sim, é isso que estás a dizer. E agora menos. Não é? Agora outra vez menos. A não ser que trabalhes num estúdio de animação. Certo. Como animador. Mas mesmo assim é sempre bom se tu tiveres uma noção de rigging. Ou uma noção sim. Os trabalhos variam, nunca é só character. Exatamente. E então, pronto, já não me lembro se... Pronto, estávamos na ETIC, nas aulas de ETIC, deste aulas na ETIC, aderiste nesse curso enquanto trabalhavas também, ou seja, Path Collective, freelancer... Exatamente, portanto, dei aulas na ETIC, não foi o que eu mais gostei de fazer, para ser muito honesto. Pronto, lá está, não é o que eu mais gosto de fazer. Pronto. Tudo bem. Mas foi giro, não é? Claro. Gostei daquele momento e dessa experiência. Depois dei outra vez, durante o dia, acho eu, ao 12º ano, NETIC, portanto, um curso técnico. Ok. Ao 12º ano. Com equivalência do 12º. Com equivalência do 12º ano.
epá, aí não gostei mesmo. E aí estava a aturar putos malucos. Estava a aturar putos que eram como eu no 12º. Que não tomavam atenção, mas havia um grupinho que falava, estás a ver? Sim, não quero isso. Pronto, tive lá, porque aquilo foi um mini, acho que foram 3 meses de coisa, epá, aguentei aquilo com alguma dificuldade. Okay. O outro noturno não era assim, não é? O pessoal estava a pagar, então estavam ali, não é? Pronto, portanto, não foi por causa deles que eu não gostei do curso, claro. ou que não gostei de dar, foi porque pá, era muito trabalho, porque eu tinha trabalho durante o dia. Pois, depois claro. tinha que organizar as aulas. Não tinha era tempo, complicado, não é? sim. É um trabalho... Então, pronto, então acho que tens que ter algum gosto por aquilo. Não é? Eu acho que agora, se o fizesse, fazia de outra maneira. Porque isso já foi há muitos anos. Não é? Claro. E hoje em dia, acho que tenho mais gosto em passar o meu conhecimento do que naquela altura. Porque naquela altura estava a aprender, não é? Pois, agora ia dizer, porque agora a propósito... O que é que eu sabia naquela altura para dar um curso? Uma coisa mais à frente, depois já falamos, mas de um curso que tu deste, eu no outro dia estive a ver as reviews e as reviews são excelentes. As pessoas... Pois, ficam muito esclarecidas da doméstica, não é? Pois. Exatamente, da doméstica. Mas já lá vamos. Mas pronto, então, dar aulas na ETIC, essa experiência não foi particularmente... Não por causa de alguém, ou por causa de algo exterior, mas por minha causa. Pois, acho que pela experiência. E, possivelmente, os alunos, ou a época em que se vivia... Não sei, foi excelente e o pessoal gostou e tal, estás a ver? Pois. Mas foi estressante, pá, claro. Na altura não foi. E é como dizes, exige muita preparação. Exato. Também e depois não era freelancer, tinha a pato. Pois, portanto, eu tinha que trabalhar durante o dia e havia dias que não podia ir ao curso, não é? Tinha que ligar a dizer, olha, hoje não vou poder ir. Pois. E, pá, não gostei muito de fazer isso, então... Pronto, mas a ETIC tratou-me sempre bem, foi sempre excelente. Não é? Impecável. E eu agora, entretanto, na Pato Collective... A Pato começou como Pato. Pato. Exato. E depois eu juntei-me com a malta, estás a ver? Okay. Comecei com a Pato. Okay. E depois juntei-me com uma malta. Se quiseres que eu entre em detalhes, posso entrar. Né? Sim, ou a malta quem é que era? Portanto, eu na altura juntei-me... Primeiro eu comecei... Pronto, chamava-se Pato e depois, portanto, juntei-me com 2 rapazes que também saíram, que era o Hugo Paredes e o Luís Rodrigues, que saíram do vídeo também. Ok. Mas não tivemos juntos muito tempo, porque eles depois viram que aquilo não era para eles, que não o freelance assim não era para eles. E o Luís Rodrigues é hoje em dia muito conhecido, é quem faz Insónias em Carvão. Insónias em Carvão, sim. Estás a ver? Que faz aquelas brincadeiras e não sei o quê, com os políticos, não sei o quê. Pronto, e era ele, estás a ver? Depois ele enverdou por outra coisa, depois o Hugo Paredes, que também, hoje em dia também é freelancer, também bastante competente e talentoso, também enverdou por outra coisa, pronto. E então eu depois mantive... um collective, quer dizer, vocês eram independentes uns dos outros, só que é um grupo, não é? Pronto. Que se pode contratar... Porque a ideia era essa. A ideia era essa, estás a ver? Mas eles, entretanto, saíram e continuam a Pato Collective. Ok. Continua a Pato Collective, porque na verdade são muitos anos de Pato Collective. Exato. Pato e mais Pato Collective. Aqui 10 anos ou 9 anos. Exato. Depois tive... Depois foi... Tinha... E no mercado nacional, essencialmente. Mercado nacional... 99,9%. Acho que fizemos uma coisinha para fora, já nem me lembro bem. E por isso é que eu agora estava aqui curioso nesta fase, porque de repente o próximo passo é International, baby. O que é que acontece aqui? Ou é assim uma coisa de repente? Ou o que é que se passa? Portanto, a Pato, portanto, eu tive... A Pato foi um rebuliço de coisas a acontecer, né? Porque... Portanto, para teres um estúdio tens que ser bom gestor. Não é? Que é uma coisa que é difícil. À partida tu não... Olha, ainda ontem falava sobre isso também. Pois é. Porquê é que eu tive a Pato? Porque era um artista, ou um designer, ou um gajo de 3D, não é? Que queria fazer as coisas de uma forma melhor. Mais profissional. Ou arranjar o trabalho que gostava de fazer em vez de estar agarrado ao trabalho que me obrigavam a fazer. Não é? E estar independente, não é? E dizer, ok, eu vou buscar o cliente que eu quero, em vez de estar numa empresa sujeito aos clientes que a empresa quer. Não é? Pronto. Então esse foi o objetivo. Não é? Só que depois começa a perceber que, espera aí, tens que gerir, não é? Tens que pagar impostos, tens que não sei o quê, não é? Stress, e tu na Pato contratavas? Pronto, eu na Pato contratava.
Okay. Na Pato trabalhei com várias pessoas, tive 2 ou 3 estagiários lá, pessoal que saiu de cursos. Mesmo. Quer dizer, pelo menos tensionaste. Tensionei, estás a ver? Tinha a intenção de o fazer. Pois, exato. E tive pessoal que fiz amizades enormes, pessoal que ainda me dou hoje, malta amiga que trabalhava, por exemplo, na área do áudio, estás a ver, que me ajudaram, que levavam para lá os computadores e não sei o quê, e a gente fizemos projetos, foi muito giro, estás a ver? Nós tínhamos um escritório ali na Estrada de Benfica. Para quem conhece a Estrada de Benfica, é a única casa antiga que ainda lá está de pé. Né? Portanto, a Estrada de Benfica tem agora, construíram lá uns edifícios grandes e não sei o quê e tal, e tem uma vivenda onde tem os escritórios de advogados e não sei o quê, uma vivenda que era uma quinta, aquilo é lindo, aquela casa é ainda de telha e não sei o quê, estás a ver, baixíssima no meio dos prédios, não é? Tipo up. E então eles alugam, agora, se calhar já lá não está, que já lá não passa há 2 anos, que eu não passo ali. Mas, então eles alugavam as salas, não é? Agora, imagina, aquilo é uma casa, não é? Onde tem a sala, a cozinha, a casa de banho, mas de 1910. Estás a ver? Onde a sala tem uma lareira enorme, uma mesa gigante de madeira escura, não é? Do século não sei o quê, não é? E aquilo é surreal, não é? Ali dentro. E então, cada salinha, cada quarto é um escritório. Chão de madeira, que range todo, janelas gigantes onde tu abres, aquilo é um espetáculo. Então nós aluguei um estúdio lá, que pagava muito pouco. Pois. Num desses sítios, subia as escadas, não é? E abria uns janelões, aquilo tinha umas árvores cá fora, parecia que estava no campo. E estava no meio da Estrada de Benfica. Os autocarros, quando passavam ali, volta, os monitores... sim, portanto, sim. Aquilo um dia cai, não é? Ou se não caiu... Não sei como é que aquilo está de pé. Mas provável é estar restaurado, digo eu. Não sei, pronto. Wishful thinking, aquilo era quentíssimo no verão. Não há ar-condicionados. E frio no inverno. Aquelas madeiras. No inverno passavas bem, porque tinha lá 4 computadores. Depois fui investindo, não é? Sim. Não é? Fazia aqui um dinheiro a mais, porque como freelancer e como coisa, tu consegues depois fazer essas coisas, não é? Tens um cliente que paga um bocadinho melhor e tal. Claro. Compra mais um computador e tal. E então fui investindo. Tinha ali 2 ou 3 computadores. Estava tudo ligado sempre. No inverno estavas quentinho, né? No verão era complicadíssimo. Pronto. Pois, exato. Então, cheguei a fazer uns projetos giros, cheguei a fazer uns videoclipes, cheguei a fazer... pronto, para a Sync, lá está, continuei a trabalhar com esse estúdio, esse Sync, fazia muito trabalho para a Sync. Eu cheguei a estar a ver televisão, né, e tinha 4 anúncios seguidos que eu fiz. Eu fazia muita coisa. Lindo. Eu e as pessoas que me iam ajudando, claro, não é? Claro. Portanto, tinha amigos. Portanto, o Rui Veiga é um rapaz que eu conheço há muitos anos, dessa altura. Acho que já trabalhei. Um rapaz de cabelo comprido. É, modulação. Pronto. Ele faz tudo também, estás a ver? E é um grande compositor de Nuke, Maia e não sei o quê. Pois, eu trabalhei em alguma coisa específica, mas foi com ele. E faz 3D também. Sim, exatamente. E conheci-o nessa altura, fiz muita coisa com ele. O David Negrão, que é hoje em dia um rapaz que... Projeções, estás a ver? E o gajo estava lá batido todos os dias e estás a ver? Estava no Atlas. E a gente, pronto, e depois tinha mais aliás, ele estava no off quando nós fomos. Estava no off, encontrei-o no off, que já não o via há 10 anos. Exatamente. E pronto, tinha assim uma equipa fixe, e o pessoal tipo, entrava e saía e não sei o quê, e depois tinha sempre lá a malta a ajudar-me. Pronto, e fui mudando. Pronto, depois fui mudando de escritório, depois tive outro escritório na Damaia, lá nos prédios novos, numa cave, onde me juntei com outra malta, estás a ver, amigos meus de infância, até que trabalhavam na área do som e não sei o quê, e tive... pronto, também fizemos trabalhos em conjunto. Portanto, a Pato foi mudando, não é? E depois tive ali em Carnaxide, noutro estúdio. Ok. Portanto, nessa altura em que eu estava em Carnaxide, estava a fazer um trabalho para o Estado, Ok. para os carros elétricos e não sei o quê.
Portanto, isto já foi há bastante tempo. Hein? Pois. Foi quando os carros... Ainda mal havia carros elétricos. Na altura, o governo que estava... Pronto, quem estava no governo começou a investir... Na ideia. Na ideia. No conceito. E então, pronto, sabiam que isso ia acontecer e tal. E então, a ideia era criarem um vídeo promocional com os personagens e não sei o quê, todos futuristas e tal, uns bonecos muito giros e não sei o quê. E nós começámos a trabalhar nisso. Era um trabalho até com algum orçamento fixe. Pois. Poucos meses depois da gente começar a trabalhar, veio a crise financeira mundial. Não é? E de repente, tudo caiu. Pronto. O orçamento caiu, foi tudo cortado, a ideia não sei o quê, porque eu já tinha malta a trabalhar, nem lhes pude pagar, estás a ver? E não era uma empresa, não. Era um freelancer com o nome da empresa, claro, não tinha claro. fundos, não é? E então aí foi terrível. Mas um ano antes disso acontecer, ainda eu estava no estúdio na Damaia, tive a oportunidade de fazer um freelance para fora, para a Irlanda. Okay. Para uma empresa que é o Windmill Lane, que por acaso, coitados, faliram agora há um ano atrás. Sim. É? Ok. E então, nessa altura, portanto, fui lá fazer um trabalho durante 3 meses. Foste lá? Fui lá. Lá está, não havia trabalho remoto na altura. Pois não. E então, portanto, fui lá fazer um trabalho durante 3 meses, conheci muita gente lá. Portanto, entretanto, voltei. E desculpa, Mário, mas como é que a Windmill chega até ti? Pronto, portanto, fui eu que cheguei até eles, no fundo, porque não havia... ok, eu se calhar posso voltar aqui um bocadinho atrás. Uhum. Este tempo da Pato, não é? Eu trabalhava com Maya, né? Portanto, acho que é interessante a gente falar do software com que eu usava, e não sei. Portanto, eu trabalhava com Maya After Effects. Uhum. E eu já não suportava o Maya. É? E na altura, porque ser animador de Maya é muito bonito. Não é? E ser modelador de Maya só também funciona muito bem. Agora, se és um generalista de Maya... Não, o Maya não é muito forte. Não, aquilo é um software enorme, com capacidades extraordinárias. Claro. Mas na altura, eu não sei, mudou muito, se calhar. Manipulavas o software? Não. Como assim? Porque há muito esta coisa de que a malta usa o software tipo uma casca, mas depois lá por dentro... Tinhas que fazer. Exato. O Maya, se calhar hoje tens que o fazer, mas na altura tinhas que fazer isso. Tinhas que saber Mel, que era uma linguagem do Maya. Tinhas que fazer isso. Tinhas que dar a volta a coisas, porque não tinha ferramentas. Mais eficiente também. Não, porque a ferramenta crashava, porque a ferramenta não funcionava, porque não existia a ferramenta. Estás a ver? E ficou assim durante muitos anos. Estás a ver? Muitos anos. E eu, entretanto, descobri o Softimage, que era da Avid, que tinha um software de edição de vídeo que ainda hoje é usado, que é o Avid. Não é? Então, essa empresa tinha software 3D, que era o Softimage, que era um software que vem de há muitos anos atrás, antes do Maya, não é? É muito mais velho que o Maya. Sim. Como Softimage 3D, que o Jurassic Park foi feito usando Softimage e não sei o quê. E depois, eles na altura em que o Maya saiu, perceberam que tinham que... E era um software para DOS, não havia o Windows ainda, não é? Ok. E na altura que o Maya saiu, que era um software para Windows, estás a ver? Eles também redesenharam o Softimage. Portanto, 90s e muitos, não é? E então fizeram o Softimage XSI, portanto, XSI. Ok. Softimage 3D XSI. Que era um software também de animação de personagens, que era espetacular. É brutal. Sim. E então, assim que... portanto, uns anos depois, eu comecei a pegar no Softimage e disse, o que é que eu estou a fazer no Maya? Não esquece, não vou nem tocar mais nisto. Porque era vantagens em tudo. Ainda hoje te digo que é dos softwares que já foi mais bem desenhado. Ainda hoje há coisas que são melhores nesse software do que em qualquer software que a gente use. Portanto, eu passei pelo 3D Studio Max, eu comecei no 3D Studio, para DOS, né? Quando eu comecei a brincar, né? Depois saiu o Windows, comecei a brincar com o 3D Studio Max, depois Maya, né? Depois Softimage. E na altura, a partir de uma certa altura, todos os anúncios que eu fiz e tudo o que eu fiz na Pato já era com Softimage. Softimage, ok. E então, vi num fórum
de Softimage, vi... e eu digo Softimage porquê? Porque eles eram canadianos e eram da parte francesa. Estás a ver? Okay. E não é Soft Image. Não, é Softimage, como eles mas diziam. Eu sempre ouvi dizer Softimage também. É verdade. Mas é interessante portanto, Quebec, essa na parte... Sim. E então, eu comecei a trabalhar com aquilo e então estava nos fóruns e não sei o quê, e havia um job board, né? E havia em Windmill Lane, estava a pedir alguém para participar. Eles estavam a formar uma equipa para fazer um projeto e precisavam de mais alguém. Pronto. Epá, eu tive sorte. E tu tive uma sorte de caraças, porque foi a melhor coisa que fiz. Porque esse momento mudou a minha vida completamente. Mas é uma sorte, quer dizer, na verdade, o frequentar esses fóruns, que é o que hoje em dia se faz talvez nos canais de Discord, e estar atento, e estar por dentro, e participativo, e não sei o quê, é o que também... Portanto, é essa sorte, mas também esse empenho, essa quer dizer, disponibilidade e não é? De estar presente. Interesse, claro. Esse interesse. Claro, não é? Isso é importante, não é? Então é só sorte também, sim. Sim, não, eu digo sorte para porque... Para não falar, obviamente, do trabalho já todo feito. Obviamente, mas eu na altura, quer dizer, a sorte que eu tive foi porque a empresa e quem eu conheci na empresa. Estás a ver? E acho que foi isso, acho que é isso, né? Quem eu conheci na empresa e a própria empresa e o que aconteceu lá. Isso é que está bem. Não, estás a ver? Foi sorte. Sim, porque eu podia ter ido para um estúdio qualquer, fazia a minha coisa, voltava e acabou. E não foi isso que aconteceu. Estás a ver? Porque eu depois, porque dei muito bem, encontrei um grupo de pessoas, estás a ver, da minha idade, estás a ver, na altura, e são meus amigos até hoje, entusiastas, pessoal espetacular. Os irlandeses são pessoas incríveis, estás a ver? E encontrei um país simples, estás a ver? E tu não tinhas alguma, quer dizer, foi pela oportunidade dessa empresa ou tu tinhas alguma como é que se diz, vontade de sair do país? Tinha já também essa outra... Já estava cansado, não é? Já estava isto não funciona. Não é? Pois. Já estava mesmo... e pronto. E então aí, e lá está, andava à procura, porque já tinha tentado. Okay. Já tinha tentado trabalhar com outros estúdios. Ok. Mas fora e dentro? Fora, Estados Unidos, mas o meu portfólio não estava ao nível daqueles gajos, estás a ver? Pois. Mas, pelos vistos, estava ao nível suficiente para estes agora. Pois. E então, pronto, lá está. Também foi sorte também nesse aspecto, né? E eles apostaram em mim. Claro. Então, pronto, fui e fiz então o trabalho, comecei a trabalhar com esses gajos, com a Windmill Lane. Pronto, fui para lá 3 meses, conheci aquela malta toda, fiz uns trabalhos para o Sci-Fi Channel, portanto lá está, fiz tudo, fiz desde a animação, ainda no meu Vimeo, quem for ao meu Vimeo, e se andar por lá nos vídeos mais antigos, ainda consegue ver o reel que eu tenho dessa altura, onde tenho lá uns dinossauros voadores e não sei o que, ainda animei aquilo tudo e tal, pronto. E então ainda fiz coisas muito giras nesse sítio, e depois e isso abriu a minha visão para a coisa. Espera aí, eu posso sair, não é? Mas nessa altura, lá está, eu na Pato fui fazer isso e pensei, ok, eu faço isso, volto, e depois se calhar outro dia vou lá outra vez, e depois crio o portfólio para depois continuar a ir a outros sítios, mas voltar a Portugal, não é? Mas lá está, andando um bocadinho mais para a frente, essa questão que eu estava a dizer, dessa crise financeira que existiu, não é? Em 2000, já não me lembro, 2008, não foi? Pois, exato. Aí, uma coisa assim. Pois, exatamente. Portanto, isso foi 2008, não é? Acho que chegou a Portugal para aí 2010, uma coisa assim. Portanto, não pagavam, isto estava muito a mal, eu tive que fechar, não tinha capacidade. Eu cheguei a uma altura onde não tinha comida no frigorífico, só para ver. Estás a ver? Pois. Foi complicado, porque era freelancer, não é? Pois, claro, sim. Foi difícil esses meses aí. E então, como tinha ido fazer esse trabalho, portanto, um ano antes, lá, tinha feito amigos, e na altura contactei um dos meus amigos e disse, isto está muito a mal aqui, não tenho trabalho. E ele, olha, importas-te fazer After Effects e não sei o quê. E eu, não, na boa, lá está. Portanto, ainda bem que eu sabia After Effects. Pois, claro. E não me fechei. Não, eu só faço 3D. Não é? Sim. E então, claro, para mim, é qualquer coisa, né? E então fui trabalhar. Então lá fui para
a Irlanda outra vez. Okay. Os meus filhos eram bebés, né? Pois claro, ainda por cima. E eram pequeninos, né? Tinham 3 anos, para aí, uma coisa assim. E foi muito difícil, porque eu depois fui para lá, naquela de ir para lá 6 meses. Mas estavam cá, a família estava cá. A família estava cá e fui para a Irlanda 6 meses, né? E eu que não sou muito sentimental, pá, eu no táxi para lá ia chorar, não é? Eu lágrimas a cair-me, deixar os meus putos em casa. Claro. E então, mas teve que ser, na altura tive que dar esse salto. Portanto, felizmente tinha lá aquela malta que conhecia, que me apoiava, e eles são, como disse, os irlandeses são pessoas espetaculares, estás a ver, e apoiaram-me, e depois fiquei em casa de um amigo na altura. Então fui trabalhar com um contrato de 6 meses por uma empresa que é Brown Bag Films. Aqui, exatamente. 2012, e a Brown Bag, mais ou menos. E eles são, acho que são a maior empresa irlandesa. Sim. Não sei se não são mesmo a maior empresa irlandesa. É? Estás a ver? Mas eles têm 200 ou 300 e tal pessoas a trabalhar, então fazem animação. Portanto, eles fazem as séries da Disney, e essas coisas todas. O grosso da animação eles mandam para a Índia e não sei o quê, pelo menos é o que faziam, mas eles criavam os personagens, criavam as histórias, não sei o quê, estavam... Pronto. O trabalho conceptual era exato, ali e depois... E então eu fui fazer... nem fui fazer 3D. Fui fazer a limpar planos de 3D já rendidos, estás a ver, que tinham erros de render, estás a ver, e então que eu ia limpar em After Effects e fazer tracking e apagar não sei o quê, estás a ver. Eu odiei aquilo, né? Obviamente. Mas tive 3 meses a fazer 3. aquilo. Entretanto, lá está, como... Mas ias 6. Ia 6 meses. Ias por 6. E tinha um contrato de 6. Exato. Mas, entretanto, como conhecia muito, acabei por conhecer muita gente, porque depois aquilo, os irlandeses são bons vivãs, e à noite vão sempre para o pub, e não sei o quê, e depois um gajo conhece a malta toda, né? E são muito, gostam muito, na altura pelo menos, gostavam muito dos imigrantes, gostavam muito e dos portugueses, porque eles gostam muito de Portugal, vêm para cá muito. E então, eu era o centro das atenções, né? E mostravam-me tudo, e gostavam-me de explicar tudo, e eles são muito orgulhosos da Irlanda, da terra deles, né? E então, na altura fiz muitos amigos, e conheci outras pessoas de outros estúdios. Ok. Eles... outro estúdio, que era a Piranha Bar, na altura... pronto, eles sabiam que eu não estava a gostar muito daquilo que estava a fazer na Brown Bag. Tu convivias com eles porque os conheceste através no bar, no pub? Não só, porque havia pessoal da Brown Bag que eram amigos deles, né? Porque estiveram na mesma universidade. Claro. Pois, exato, né? Claro. Como aqui, sim. né? Sim, claro. E então a gente falava de trabalho e tal, sei que, e eu dizia, tu és soft image, não é? Então, mas o que é que estás a fazer na Brown Bag? After Effects, fogo. Então, espera aí, deixa lá ver, eu acho que nós estamos a precisar, vou falar com o meu patrão e não sei o quê. Pronto, e a Piranha Bar realmente estava a precisar de alguém para um projeto que eles tinham. Pronto, lá consegui. A Piranha convida-te? Eles disseram, olha, não te damos um contrato, pois. Porque isto é freelancer, mas olha, vens aqui fazer um trabalho de freelancer, vamos ver como é que a coisa corre o primeiro mês. Ok. E eu fiquei naquela, ou fico com um contrato de 6 meses, que sei que tenho ali aquilo, ou vou arriscar. Isso. Estás a ver? Isso. Recebia um bocadinho mais como freelancer na Piranha Bar, não é? E obviamente que tive que conferenciar com a minha família e tal. Como é que a gente vai fazer isto? E a Ana sempre me suportou imenso. Estás a ver? E ela disse, olha, faz aquilo que gostas e aquilo que te sentes bem, não é? Ok. Pronto. E então lá fui para essa gig na Piranha e aí acabei por ficar 7 anos. Porque, lá está, gostaram do meu trabalho, claro. Eu dei-me bem com toda a gente, conheci malta espetacular, os gajos que eram uns cromos do caraças, os gajos sabiam tudo. Né? Soft image, né? Sabiam tudo. Aquilo... E era uma empresa generalista, todos faziam tudo. Claro que nós tínhamos, cada um tinha as suas forças, né? As suas strengths, claro, obviamente, né? E os interesses também. Os interesses e tal, mas pronto, faziam... toda a gente fazia tudo. E que é que essencialmente trabalhaste? Televisão também? Publicidade. Pronto, anúncios de publicidade. Okay. E eles faziam assim de vez em quando os projetos. Esse projeto para onde eu fui era um projeto, era um documentário que tinha uma partes 3D de personagens realistas, mas com um look 2D.
E então, mas pronto, eles tinham de vez em quando alguns projetos desses, mas publicidade. Pronto, fiz muita publicidade lá. E é aqui na Piranha Bar que entra também um novo software. Pronto. Foi o grande assalto? Aí na Piranha Bar, nós trabalhámos com o Softimage e a certa altura, ao fim de nós já temos grandes prós de Softimage, o Autodesk faz a Autodesk compra a Softimage. Né? E nós, toda a gente tremeu. E tu voltas para o teu Maia... Espera, porque eles compram aquilo e depois, obviamente que eles têm que justificar às empresas o que é que estão a fazer, né? E dizem, não se preocupem. A gente... Agora, o que isto significa é que nós temos mais dinheiro, não é? Para a Softimage, o núcleo da Softimage, não é? Começaram a trabalhar para a Autodesk, não é? E eles justificam-se da forma, olha, o que nós temos agora é mais dinheiro para avançar com o Softimage muito mais, não é? Portanto, não se preocupem. Não é? Ao fim de 2 anos, a Autodesk matou o Softimage e adaptou alguma tecnologia para o Maia. Nós, obviamente, na altura, ainda tivemos vários anos na beta do Maia. Maia Beta Tester. Exato. E Arnold Beta Tester. Exato. Também. E foi quando o Arnold saiu, quando a Autodesk também comprou o Arnold. Porque nós já usávamos o Arnold no Softimage. Que era da Solid Angle. Sim, exatamente. Eles ainda têm referência ao Solid Angle quando instalas e não sei o quê. Ainda têm, ok. Sim. Já não uso. Pois tu agora já não. E então, pronto, essa transição foi muito complicada. Principalmente para mim. Porque eu sabia o que é que vinha aí, né? E os meus colegas não sabiam o que é que vinha aí. Os meus colegas, o único software com que eles tinham trabalhado na vida era o Softimage. Né? E eu já tinha andado aqui a pular de software para software, né? E sabia que aquilo que nós íamos... Então comecei logo a perceber o que é que ia acontecer. Né? E não havia pipeline naquela empresa. A pipeline era gerida pelo Softimage, porque o Softimage era bem construído o suficiente para tu não precisares de uma pipeline para uma equipa pequena. Ok? Tinha ali umas ferramentas e tal, e a estrutura de fecheiros e tal, aquilo era fácil. Não é? Era um software onde tu conseguias perfeitamente fazer projetos grandes. Nós fazíamos projetos com 10 personagens e não sei o quê, anúncios. Nós tínhamos um cliente que era a VHI, que era que é uma seguradora na Irlanda. Fazíamos anúncios grandes, com vários personagens todos feitos de tecido e não sei o quê, com pelinho, não sei o quê, tudo em Softimage, não é? E rendido com o Mental Ray, que era o render. Não era o Arnold. Depois usámos o Arnold. Mas o Mental Ray era o software, era o render que trazia, que o Softimage trazia. O Maia também era o original. Exato. Mas o Maia não aguentava aquilo. O Maia tinhas de ter uma pipeline, tens que ter aquilo. Na altura, então, foi o horror. Porque aquilo nada funcionava. Nós estávamos habituados a um software sem exageros. Estás a ver? Isto não há cá... Eu não tenho cá fações... Sim, pois, que é normal acontecer a ver, mas sim. Mas isto é muito objetivo aquilo que eu estou a dizer. Sim. O Softimage não crashava, não é? Tu tinhas o Softimage aberto, obviamente que crashou certas vezes, não é? Claro, obviamente. Tu tinhas o Softimage aberto dias, com projetos complexos. Cuidado, projetos pesadíssimos. O Softimage aberto dias no computador. Nós falávamos disso entre nós. Olha, já não fecho o Softimage há 9 dias. Estás a ver? Olha, eu há 12 dias que não fecho o Softimage. Brincávamos com essa questão. Estás a ver? Porque tínhamos depois outros amigos de estúdios que usavam Maia, não sei o quê. Depois a gente acabava de se encontrar todos num pub lá ao pé. E falávamos disso. E os gajos, a sério, isto está sempre a crashar. E o caralho... Pronto. E depois, quando fomos obrigados a adotar o Maia, eu sabia o que é que vinha aí, falei com o meu patrão e disse, olha, nós temos que implementar aqui uma pipeline qualquer, nisto. Mas porquê? E tal, depois tive que explicar e tal, tive que demonstrar, né? Pronto. Depois lá aplicámos, depois foi a altura do shotgun, que agora já não se chama shotgun. Grid, não é? Aquela da cena para gerir o projeto. Exato. Agora tem outro nome, não é? Não é shotgun. Não, pois não sei, olha, também não sei. Pronto, acho que já não se chama shotgun. Pronto, e então a Autodesk depois também comprou. Pois, não era. Depois vem uma pessoa que teve que implementar, porque aquilo depois, para implementar o shotgun, aquilo é Python para cá e para lá, e não sei o quê, aquilo é complexo. Eu é que fiquei depois encarregado de fazer o management dessa parte, que eu não percebia nada de pipeline na altura, tive que aprender, né? Eu não programa nada, né? Mas
Mas eu era o que fazia a ponte entre o departamento de gráfico e a pessoa que estava a criar a pipeline. Uhum. Pronto, foi um stress enorme, né? Aquilo depois era complexo, depois tive que voltar ao Maya de uma forma muito pura e dura e aprender ali muita coisa e criar ferramentas e ajudar a criar coisas. Aquilo foi... jurei para nunca mais, para ser muito honesto. Foi bom, outra vez, mas joguei-me para isso e aprendi muito. Né? Mas pronto, lá está. Isso foi... ainda hoje eles trabalham, ainda hoje eles usam Maya. Vê lá. Mas entretanto, porque não tem grande alternativa. Entretanto... Não, e é forte num determinado contexto. O Maya é muito forte em muita coisa. Claro. Não é simples. E não é bem desenhado. Na altura, pelo menos, não estava bem desenhado. Pronto, e nós tivemos alturas em que fomos falar com a Autodesk. A Autodesk foi à Irlanda, estás a ver? Os product managers, os product designers foram à Irlanda falar connosco. E eles estavam a fazer uma tour pelo mundo para ir falar com as empresas e perguntar, o que é que se passa? Nós agora que fazemos... Né, que deixámos o Softimage, eles queriam manter as empresas de Softimage com a Autodesk, não queriam que elas fossem para outro software. Estás a entender? Sim. Então pronto, iam lá e tal. Nós agora estamos a construir isto, estamos a fazer estas ferramentas, vejam lá. Eu lembro-me que foi complexo para eles irem ter connosco, porque nós estávamos zangados e falámos a sério com eles, né? E havia um certo nível, para ser muito honesto, de incompetência da parte daqueles gajos. Eu, em algumas pessoas que conheço e que, com quem trabalhei e tal, havia assim um ressentimento forte com o Autodesk em relação ao Maya, o que fizeram e às escolhas e não sei o quê, que aliás depois fez com que eles não usassem o Maya ou não considerassem. Exatamente. E depois fossem para estas opções agora, que é que tu hoje em dia trabalhas, que é o cinema 4D. Exatamente, e o Dini. E o Dini também, claro. Mas, pronto, ainda que, claro, o Maya tem um lugar muito próprio, em particular na animação de personagens e nos estúdios. O eleito, exatamente. E nos estúdios, porque os estúdios têm capacidade de ter uma pipeline por trás daquilo. Exatamente. Pronto, acho que é basicamente isso. Exatamente. Mas eu, a partir de certa altura, na Piranha Bar, já não conseguia mais mexer naquilo, eu estava a entrar em depressão. Pois. Não é? E então, foi nessa altura que eu comecei a reavaliar. Que idade terias agora depois da Piranha Bar? Que idade tinha? Que idade tinhas? Isso deve ter sido... eu tenho aqui, portanto, 2020 é o 2020, é isso? 2020, exatamente. Pronto. O último ano da Piranha Bar. O último ano da Piranha Bar, exatamente. Não. Portanto, isso foi para aí 2017, vá? Ok. Que eu comecei a reavaliar e a dizer assim, espera aí. O que é que eu estou aqui a fazer? Estás a ver? Eu não gosto de trabalhar com este software. Este software tira-me a capacidade de criar aquilo que eu quero criar. Exato. Estás a ver? Há qualquer coisa aqui que não está bem. Estou farto disto. Portanto, eu tenho agora 49, faz as contas. Não, pois claro. Não é tanto... Claro, a idade era mais... Mas é importante, porque não foi cedo. Não, exatamente, não é cedo, e depois também os teus filhos já não têm interesse, também continuam a crescer, continuam a seguir, portanto a família continua. Exatamente, porque na altura, depois voltando... E vocês já viam todos lá. Voltando só um bocadinho atrás, depois de eu entrar na Piranha Bar como freelancer, ao fim de 6 meses, eles deram-me um contrato. Não é? E nessa altura, quando eu comecei o contrato, ou ao fim de 4 meses, eles deram-me um contrato. Então trouxe a minha família, levei a minha família para a Irlanda. Portanto, isso foi, eu tinha... quase 40 anos, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que não é tarde, nunca, para mudares isso. Pois, exato, sim. Eu acho que nem com 50, estás a ver? Claro, exatamente. Estás cansado, muda, tens que avançar. Às vezes é difícil, se tiveres filhos, os filhos têm 17 anos ou 18 anos, tens namoradas, têm não sei o quê e tal. Como é que vais pegar nos teus putos e levá-los para outro país, não é? Aí é que é difícil. Os meus filhos tinham 6 anos na altura. Portanto... Mas eu até nem digo por causa dessa mudança, também digo, ou seja, pelo sentido de responsabilidade que tu tens, porque não és só dependente de ti próprio, tens dependentes e portanto, ou seja, até nem é quando levas a família para a Irlanda, porque nessa altura estavas seguro, não é? Encontrei aqui um sítio, estou seguro, podemos vir todos. Eu digo é agora, no final, nesta mudança, quando tu voltas a ser então para freelance. Exatamente. Isto foi uma decisão complexa. E já, portanto,
com a família também já... Sim, na Irlanda, ainda por cima. Exato. Isso foi, pronto, eu estava na Piranha, decidi que queria, não queria ser mais generalista de tudo, não é? E o design e o motion design sempre foi uma coisa que eu gostei muito, não é? Eu ouvia, mesmo antes, os podcasts do Ash Thorpe do G-Monk e o caraças, entrevistas dos gajos e não sei o quê, e vi o trabalho deles, estás a ver? Estavas sempre acompanhado também deste entusiasmo próprio, claro, e desta busca sempre também pelas estas conversas. Exatamente, não é? E eu gostava do trabalho que eles faziam, interessava muito mais o trabalho que o Ash Thorpe fazia na altura, estás a ver? Não que eu leve o Ash Thorpe ou isso como um modelo, estás a ver, de pessoa, não, mas olhava e dizia assim, este gajo tem uma sorte de caraças, meu. Estão nos Estados Unidos, meu, tem este tipo de trabalho, tem a possibilidade de fazer este tipo de trabalho, mais artístico. Sim, era isso que eu agora também ia tocar, portanto, eu acho que, pelo menos até pela conversa, sinto que tem sido muito, muito mais tecnológico, e de avanço, e de updates, e de softwares, e não sei o quê, e que se calhar agora entramos numa dimensão artística. Exato. Assim, não, porque paralelamente a esses updates, e estás a falar de software, eu sempre tive isso, não é? Isso também, ou seja, isso é importante. Personagens, adorava, estás a ver, a texturização e shading, e não sei, claro, sempre adorei isso, não é? Está sempre e a iluminação, e, entretanto, não é? E aprendendo essa parte artística toda, não é? Claro. E cor, e não sei o quê, e tal, porque tinha que o fazer, não é? Claro. Porque eu hoje estava a fazer animação 3D de personagens e amanhã estava a fazer look dev noutro anúncio, estás a ver? E então desenvolvia essas capacidades todas. Eu tinha o Gavin Kelly, que era um dos donos da Piranha Bar. Eu considero que na Piranha Bar foi onde eu realmente solidifiquei o meu conhecimento, estás a ver? E artístico, muito, muito artístico, porque o Gavin Kelly era um gajo que era um dos donos e art director, um gajo que tudo o que ele fazia era interessante porque ele, tecnicamente, sabia muito pouco. Mas ele pegava no Softimage e, à maneira dele, criava style frames, para depois nós seguirmos. Incríveis. Estás a ver? O que ele conseguia criar ali, estás a ver? O fotorrealismo que ele sacava de uma coisa, era incrível. E nós... Diz. Não, eu sinto muito isso, em particular, quando trabalho com pessoal que trabalha com cinema. Pronto. Que não é o teu caso, mas que são designers, tecnicamente não são tão fortes, sim. Mas os gajos conseguem, aquelas cenas são horrorosas dentro dali entrar, mas conseguem. Exato, e é isso mesmo, tu abres um projeto, nós depois pegávamos no projeto dele, era um pesadelo, é um pesadelo. Tínhamos que refazer. Isso, exatamente. O problema é que depois, para refazer e conseguir o produto final, não era difícil. Sim. E aprendi muito com ele, ele a dizer-me, Mário, se calhar muda aqui a cor e não sei o quê, e eu às vezes até ficava tipo, não é? Um gajo tem aquele egozinho que ficas, este gajo está sempre a dizer para mudar as coisas. Mas depois realmente sempre, nunca houve uma única vez, estás a ver, que eu olhasse e este gajo tem razão, caraças, estás a ver, e então comecei a aprender muito com ele, e isso essa parte foi muito interessante. E portanto, estava sempre a desenvolver essa parte artística, não é? Paralelamente com a parte técnica. E depois, pronto, comecei a... E quem me disse... E houve uma altura em que comecei a experimentar nós ainda... Exato, andámos algum tempo a tentar substituir o Maya, dizendo assim, mas temos mesmo que trabalhar com o Maya, deixa lá ver o que há aí. E um dos softwares que nós experimentámos foi o Modo. Mas o Modo era mais escultura, não? Não, o Modo era um software 3D de modelação, 3D, e tinha render e não sei o que lá. Mas tinha muitas falhas e então acabámos por não seguir por aí. E o Rocha é que me falou do Cinema 4D. Eu já o conhecia o software, mas nunca tinha tocado naquilo. Pois, ele já era antigo, o software já era... Pois. E o Rocha é que me disse, olha, eles agora experimenta, estás a ver? E eu experimentei e disse, ok. Porque pela primeira vez na vida eu conseguia criar o que queria, quer dizer, eu no Softimage já o fazia, mas conseguia criar o que queria sem ter problemas. O Cinema 4D, ainda hoje, é um software que não te dá quase problema nenhum. Tu fazes o que queres e aquilo... Sim, não, está bem, não. Fazes. Não, fazes. Sim, vocês fazem explorações mais avançadas. Um dos problemas daquilo é a velocidade e é o processamento. Não, fazes, e é livre. Porque tu tens uma forma de trabalhar que eles estão a mudar, eles já desenharam o core há algum tempo,
E a base daquilo não era multithreaded, quer dizer, aquilo usava uma thread, estás a ver, para fazer a evaluation da tree, estás a ver? Portanto, era complicado. Quando tinhas uma cena muito grande, era complicado. Claro. Hoje em dia aquilo está bastante melhor. Mas mesmo na altura, obviamente que nós não conseguíamos na altura fazer um projeto onde tivesse 5 personagens. Estás a ver? Ali, todos com pelo e não sei, não conseguíamos. Estás a ver? Mas o resto, não é? Mas o que eu queria não era fazer isso. Não é? O que eu queria era fazer motion design. Claro. Estás a ver? E aquilo é straightforward. Estás a ver? E tu pegas naquilo e fazes o que queres e pelo menos para mim foi isso que me aconteceu. Pois, sim. E era fácil de entender. Trabalhava sempre. Estás a ver? Também. E eu acho que o Cinema 4D, para mim, hoje em dia, no mercado, é o software mais balançado, ou como é que se diz, mais equilibrado. Sim, equilibrado. Tem falhas, como todos têm, claro. mas é o mais equilibrado. E hoje em dia, principalmente porque aquilo tem os líquidos e tem não sei o que e tal. Obviamente que não é um Houdini. Pois, não, mas depois há, mas cada um tem a sua mas não querem também. Ser. Não querem ser. Sim, exatamente. E eu estou nessa altura, fui a fundo ao Cinema 4D e foi aí que eu disse. E depois, isso coincidiu com... Ainda na Piranha, portanto, ainda tinhas a segurança ou aquela... Na Piranha depois ainda convenci os gajos a fazer umas coisas em Cinema 4D e tal. Depois havia lá um rapaz que também começou a trabalhar com aquilo, depois outro que também começou e tal. E lá convenci os patrões a comprar. E então pronto, começámos a fazer certo tipo de trabalhos em Cinema 4D e certo tipo de trabalhos em Maya. Eu larguei o Maya completamente. Estás a ver? Okay. E então ainda houve durante esses 3 anos. E foi nessa altura que eu disse, comecei, lá está, por influência de começar a ouvir, e eu lembro, porque muito antes disso, eu lembro-me de ver os trabalhos do G-Monk, por exemplo, e de adorar aquilo, estás a ver? E portanto, há uma fase da minha vida onde eu trabalhava com o Corel e não sei o quê, e depois fazia websites. Exatamente. Isso há muito tempo. E esses gajos também, esses gajos têm a minha idade, já faziam também websites todos cheios de design e não sei o quê, e eu ficava fascinado com aquilo, né? Portanto, então, nessa altura em que eu comecei a trabalhar com o Cinema 4D, comecei a perceber que esses gajos que eu já conhecia na altura, era o caminho que eles estavam a tomar, não é? E comecei a perceber, espera aí, isto é... O trabalho que eles fazem é o trabalho que eu quero fazer. No fundo, até é o trabalho que eu sempre quis fazer. Não é? E então, comecei a ver os tutoriais dos gajos e não sei o quê e tal. Interessante, eles estão a fazer coisas muito giras e isto é muito artístico. E é artístico e consegue ser comercial ao mesmo tempo, não é? Porque eles conseguiam vender a um cliente uma peça quase de arte, mas com uma marca. Não é? Que é o que é o motion design hoje em dia. Aquilo é abstrato e tal, não é? É uma peça artística, mas com uma marca por trás. E eu disse, uma marca que és tu, no caso? Não. Que é a marca, tu fazes um anúncio para a Sony. Tens razão, está bem, desculpa, está bem. Se não tiver lá a Sony escrito, tu olhas para aquilo, ou se não tiver lá a televisão, estes gajos, isto é uma peça artística. Uma peça artística. A Tendril faz isso, esses gajos todos, não é? E eu vi que isso ia por esse caminho, não é? Pois. E comecei a perceber que, espera aí, eu não consigo fazer isso se não começar a alastrar para outros países, não é? E começar a ter contacto com isso, não é? E para isso tem... E a Piranha, pronto, tu chegas àquele momento onde na Piranha Bar, é normal chegares naquele momento na empresa onde estás, onde dizes, pronto, ok, já não vou mais lá de mim. Já sei como é que eles trabalham, já aprendi, eles não vão passar mais para lá, portanto eu vou sair, não é? Não havia grandes oportunidades na Irlanda de ir para outra empresa, eu sou muito teimoso, não é? Quando quero uma coisa não descanso enquanto não tenho. E comecei a planear. Desta vez, como eu tinha família já e tal, demorei uns 2 anos a planear a saída. Comecei a criar portfólio, comecei realmente a aplicar-me no Cinema 4D, a perceber aquilo a fundo, a perceber o que é que se andava a fazer, o que é que os gajos de topo faziam, não é? E a perceber se eu conseguia fazer também. E nesse processo descobri algo, comecei na descoberta de um estilo que eu comecei a desenvolver, quer dizer, sim. não que eu acho que tenha um estilo muito próprio, mas por acidente... Mas eu por acaso até gostava de falar sobre isso, porque há uma coisa que é assim, os teus trabalhos são todos muito diferentes, não é? Agora, não é da autor? Sim. Mas todos eles têm muita cor, são confortáveis,
sabes? Tipo, são formas também, são boas, não é? Fazem sentir bem, tipo, alguns podem ser mais agressivos ou mais estranhos, sim, mas são todas formas muito bonitas, muito smooth, estás a ver? Quase não é adormecer, mas sabes? Sim, soothing, conforta e não é? soothing, exatamente. Mas pronto, mas também há outros. Eu vi este da guitarra, por exemplo, das cordas da guitarra, que faz até um bocadinho lembrar a coisa do Joy Division, das cenas dos coisas. Sim. Mas também esse também é, apesar das cordas se entrelaçarem e aquilo poder ficar mais agressivo, também começa numa coisa meio soothing. Pronto, mas entre outros, e aliás, pá, vocês têm que ver porque são boias, não é? Já são grandes explorações, tipo, é inacreditável. Mas então, começas esse trabalho de desenvolvimento, então, ainda na Piranha Bar, até que finalmente tens a segurança ou se calhar a oportunidade de ir para freelance. Tenho a segurança. Okay, porquê? Porque pá, eu não tinha dinheiro guardado para poder de repente dizer assim, olha, vou saltar e tenho um ano confortável. Não havia. Pois. As coisas são caríssimas, toda a gente sabe. Claro, exatamente. Está tudo caríssimo e não dá, e com família é impossível. Sim, claro. Então a estratégia foi, eu vou desenvolver um portfólio, vou aprender, vou ter paciência, porque eu já cheguei a um ponto onde já não conseguia estar na empresa onde estava, né? Não por culpa deles. Claro. Porque, já também aquela ânsia de mudar, e porque eles sempre foram espetaculares. E fui desenvolvendo aquilo, fui conseguindo, e percebi que, olha, o trabalho que eu faço é aceito, né? O pessoal curte isto, estás a ver? Foi acidente, né? Foram acidentes. Eu não, a minha intenção foi sempre, a minha posição, acho que foi fazer, vou explorar sem pretensões nenhumas. Né? Vou pôr aqui algo de mim, não é? Isso, o que me apetece fazer. Isso. Não vou estar a olhar para os outros trabalhos. Estás a ver? Vou experimentar, olhar aqui isto e não sei o quê, fazer aqui um deformer com uma coisa. E agora deixa eu ver o que é que acontece. Se eu puser aqui um shader de vidro e mudar aqui este parâmetro, não sei o quê. Aí a grande pinta. Depois vou e ponho uma câmara perto com depth of field. Eu acho que... Desculpa, nesse processo, realmente, quando tu vês os trabalhos, tu dizes assim, mas como é que ele antecipa, não é? Sei lá, o meu trabalho é muito antecipação. Eu sei o que é que se quer, o que é que eu vou fazer e não sei o quê. Rigging é muito, não é? Claro. Mas este teu trabalho, não. É isso que estás a dizer, é tipo, isto parando. Mas foi essa... Como é que é? Mas foi esse o processo... Isso foi um processo de libertação. Mas isso é excelente. Porque eu... esse trabalho de... como é que tu disseste? Premeditação, não? Esse trabalho de planeamento e ter que fazer aquilo. Isso, exato. Como rigging e não sei o quê. Eu sempre fiz isso, metódico. Eu sempre fiz isso, não é? Mas quando o motion design tem essa vantagem, não é? O motion design, nesta vertente mais artística e exploratória. Claro, exato. Tem essa vantagem, porque não tem tanta regra, não é? Não tem regras, não é? Ou não tem tanta. Pois. E então, isso foi uma sensação de liberdade, estás a ver, que eu acho que morro se deixar de a ter, estás a ver? E foi isso que eu descobri, não é? Foi tipo, eu consigo é a mesma coisa que teres uma tela e pintares, não é? E pintares aquilo que te apetece, não é? Espetáculo. Sim. Só que há um problema aí, tu para manteres essa liberdade... Tem muita matemática. Não, digo, tem muito cálculo. O trabalho em si tem algum cálculo. Não é que tu tenhas o exercício de cálculo, mas estás um bocado dependente de uma matemática, de um software que exige cálculos. Claro, mas não. Quer dizer, nem por isso deixas de ser livre, também quero dizer. Claro, mas tens a parte técnica de teres que saber trabalhar com as ferramentas, que são complexas, não é? Exatamente. Mas lá está. Esta experiência toda destes anos todos, de experimentar e de fazer riggings e não sei o quê, deu-me um potencial, não é? Sem querer, não é? Claro. E cheguei a um ponto onde, as ferramentas, se bem que, eu agora estou a trabalhar com o Houdini e sinto que... Não, mas voltando ao Cinema 4D, o Cinema 4D é tão simples, estás a ver? Depois de trabalhares com Maias e Softimages e 3 Studio Max, o Cinema 4D é nada. Pois, exato. Depois de teres esses anos todos de experiência, chegar ao Cinema 4D é quase como carregar em 4 botões e aquilo está feito, estás a ver? O Cinema 4D é assim, estás a ver? Sim. Obviamente, para uma pessoa com bastante experiência, aquilo é
ok, está bom e tal, não é preciso pensar muito. Obviamente que depois, quando vais a fundo, tens ali mecanismos mais complexos. Mas pronto, pá, quer dizer, eu tenho algumas coisas do vidro que fiz, não é? Se tu fores explorar o que é que aquilo é uma onda, é um deformer. Pois, estou a ver. Sim. Com um shader de vidro. Agora, e isto também e muita gente me pergunta, mas como é que chegaste a isto? Estás a ver? Pá, eu acho que o que tu tens que desenvolver, e que eu tive sorte de desenvolver, talvez por causa deste progresso todo, voltando atrás de desenhar também, quando era puto e não sei o quê, a fotografia e não sei o quê, o que é importante desenvolver é um olho para a coisa. É o curation, não é? É tipo, como é que se diz? É curação? Também acho em português. Curação, mas não é curação, exatamente. Sim, é curar, curadoria. Curadoria, né? Sim. Acho que é isso, pronto. Sim. Olhares para uma imagem e saberes que ela é uma imagem bonita. Isso, exatamente. A sensibilidade também. E tu vês hoje em dia, tu podes, com o AI, por exemplo, tu tens o mesmo AI e tens pessoas que extraem imagens bonitas e pessoas que extraem imagens feias. Claro. Portanto, eu acho que é isso que nós temos que nos aplicar. É como entender que uma imagem é bonita. Estás a ver? Mas isso é uma coisa que se adquire ou estuda-se. Exato, é isso mesmo. Agora, eu não estudei isso. Isso mesmo. Eu não olho para uma imagem e digo, pá, ok, aquela palete de cores fica bem. Eu não faço isso. Estás a ver? Tu adquiriste isso eu olho, vida, com o mundo. Eu olho e acho que sim. Com trabalho. Sim. Às vezes não está, às vezes engano, outras vezes acerto. Claro. E é isso que eu prefiro. E tenho perseguido conseguir isso. Não é? Tenho perseguido conseguir o abstrair-me das regras, estás a ver? Das regras sólidas, estás a ver? E criar alguma coisa que realmente venha só do sentimento e daquilo que eu... Pronto. Agora, isto é utópico, não é? Pois sim. Isto é tipo, sou artista. Não me interessa nada disso. Estás a ver? É um sentimento é uma coisa que eu quero sentir. Quando estou a fazer uma coisa, quero sentir esse momento de exploração, de brincadeira, estás a ver? Pronto. E basicamente é isso. E quando essa parte do sentir é interessante porque, quer dizer, tu também não sentes do nada. Ou seja, aquilo que tu estás a produzir, ela tem que ter algum fundamento. Tem que vir de algum lado, de alguma experiência, de alguma fotografia, de alguma luz, de alguma... Sabes? Ou não? Olha, sabes, como é que é? E é giro porque tu há bocado disseste que a gente falou de uma parte muito técnica, não é? Pois foi. E eu acho que a parte técnica realmente é algo mesmo importante no meu processo. Estás a ver? E normalmente vem de uma parte técnica, honestamente. Vem de uma ferramenta que eu experimentei, estás a ver? Como, por exemplo, o Vellum no Dini. Né? Acho que a ferramenta é muito giro, curto muito as simulações de tecido, porque acho que a técnica, e acho que é muito giro aquelas ferramentas, e depois crio algo através da ferramenta, estás a ver? Sim, que depois sim, e depois como tenho olho para a coisa. Pois, claro. E vou fazer uma imagem bonita. Pronto. Estás a ver? Mas vem muito daí. Vem muita experimentação com a ferramenta. Estás a ver? O entusiasmo, não é? O entusiasmo de estar a brincar com o brinquedo, isso, depois consigo fazer qualquer coisa. Obviamente que às vezes também vem da música, meu. E a música é uma coisa que me fascina muito. Eu adoro música, não é? E então vem da música, vem do sentimento que tenho, não é? Mas isso é um bocado... Tens um estilo assim de música, coisa? Gosto muito de drum and bass, e gosto muito de Portishead, e gosto muito da cena dos anos 90, estás a ver? Daquele trip hop, estás a ver? Gosto muito disso. Mas adoro jazz e adoro música brasileira também, adoro... Pronto, vais de todo lado, mas gosto muito dessa onda. E isso... E então, pronto, mas acho que é isso. Acho que a cena artística, a arte vem um bocado... Vem daí, não é? Mas claro, eu depois tenho a parte comercial. Mas tem sido muito interessante agora ouvir-te, porque há pessoas que logo desde o início têm essa urgência de se expressar e, portanto, não passam por esta parte comercial ou de exploração, como tu contaste aqui, muita, de facto. Exato. Mas que depois te leva a um sítio de alguma saturação dessa, porque é um bocado mais soulless, digamos assim, não é a parte da publicidade, mas depois chegas a um ponto onde não, eu agora vou fazer, e isso é muito importante, também foi importante ouvir. Eu pessoalmente também
encontro-me um bocado neste espaço agora de ter feito já também muita publicidade e agora querer uma coisa mais, mais própria. Depois passas por estes processos também de quem és e não é? O que é que queres fazer, etc. Pois, o problema é que tens que pagar as contas, não é? A cena é essa. E então essa é que é a dificuldade, onde como é que eu consigo fazer aquilo que gosto só, mas mas o estúdio pagar-me por isso, não é? Claro. Não, isso não é difícil. Isso é que é o tópico. Estás a ver? Exato. Isso é que é o mas eu tenho muita confiança que isso até pode acontecer e felizmente tem-me acontecido em determinadas situações onde o cliente vem ter comigo porque viu uma imagem que eu fiz, porque o meu portfólio, se tu fores online, eu não tenho praticamente trabalho comercial nenhum. Pois não. Estás a ver? Porque eu quero enfatizar que o que eu faço é isto. Isso. O que eu gosto de fazer é isto. Exato. E depois o cliente vem e diz-me, ok, quero uma coisa deste estilo. Estás a ver? Ou por exemplo... tu dizes, não quero o brief. O brief eu não quero. Não, como é que é? Não quero tanto fazer trabalho para cliente, no sentido em que é o cliente que decide, mas queres tu também... mas eu digo isso ao ar? Não, desculpa, posso estar a fazer aqui o que eu quero dizer errado. Okay, o que eu quero dizer é, o que eu talvez tenha dito é que normalmente no meu processo de criação privado, né, fazendo arte para mim, não é? Tento não ir a referências, não ver referências, mas não sei se é isso que estás a referir. Então talvez faço esse exercício de não olhar para as referências, não é? E fazer o meu trabalho sem estar influenciado por nada. Não é? Interessante. Agora, obviamente, tenho um trabalho com uma empresa, com a Buck, com a Psyop, com esses estúdios que felizmente tenho conseguido trabalhar com eles. Claro. Eles têm um brief. Existe brief, claro, obviamente. Agora, obviamente. O que eu tenho alguma vantagem é que lá está, eles mal interpretei então qualquer coisa que li. Não há problema. E eles depois vão ter comigo porque veem o meu portfólio. E veem que eu tenho aquele estilo ali e que faço aquilo, né? E então, pronto, depois dizem-me, olha Mário, eu gosto disto, vi isto aqui, não sei o quê, olha, estamos a fazer uma coisa para uma marca específica e gostava que fosse aqui mais ou menos por este caminho, mas olha, este é o brief. Né? Às vezes, que é o que me acontece algumas vezes, é trabalhar na exploração do produto. Portanto, eu entro no projeto, no início, onde não há ideia absolutamente nenhuma ainda, e eles dizem, olha, não há coisas erradas. E tu curtes isso é dream. Eu faço 500 imagens, estás a ver? Diferentes umas das outras e não sei o quê, e depois eles logo vão escolher, às vezes nenhuma delas é usada. Estás a ver? Olha, eu queria aqui agora, se calhar porque também já roçámos aqui um bocado a temática, em parte, eu sei que tu utilizas bastantes ferramentas de todo o género, não é? Seja softwares, mas também alguma inteligência artificial também exploras. Sim. Não sei se ainda hoje em dia, mas quando se iniciava estas ferramentas, eu lembro-me que tu eras ativo e experimentavas tudo, porque faz parte e tem que ser assim. Mas antes de ir por aí, eu gostava que fazer este exercício aqui dos memes, que tens aí esses memes aí ao teu lado. Se não te importares de vê-los e dizeres qual é que é aquele que te transmite mais o sentimento em relação à inteligência artificial. Isto é para mostrar para a câmara ou não? Tu escolhes um desses. Mas vejo-os todos? Vês todos e escolhes aquele dos que estão aí que melhor... que melhor o quê? Que melhor quer dizer, que representem como é que tu te sentes em relação à inteligência artificial. Ok. E mostras-nos para nós nos rirmos. É este, definitivamente. Já está escolhido, definitivamente. Diz isso. Ok, excelente. E se quiseres, falar um bocadinho sobre, dares a tua opinião acerca da inteligência artificial. É assim. Eu tenho pensado muito em relação a isto, à inteligência artificial. Tens pensado muito? E é verdade, eu assim comecei cedo a experimentar coisas. Cedo. Comecei a brincar com coisas, com algumas ferramentas adicionais. Foi o Midjourney na beta, na versão beta. No Discord e não sei o quê. Pronto. E fiquei completamente louco e fascinado por aquilo. O meu primeiro sentimento foi, isto é
Eu adoro aquele processo de imaginar o que é que vai acontecer no futuro. Não é? Há um amigo meu, o Rocha, e o Manu, nós falamos muito, e eu estou sempre com estes processos. Epá, imagina daqui a 10 anos o que é que vai acontecer. Eles chamam o visionário. Em vez de visionário. É que são os criativos para também. Exato, visionário. E então, eu farto-me de rir com isso, não é? Porque realmente gosto desse processo de pensamento. Não é? E então, eu assim que vi isso, fiquei completamente fascinado. Porque tentei entender o que é que era aquilo, entendi, não tecnicamente, não é? Eu ainda hoje, tecnicamente, aquilo não entendo, não é? Mas percebo mais ou menos como é que aquilo funciona. Não é? Mas assim que eu comecei a ver que havia um mecanismo que com texto tu consegues criar uma imagem, e na altura o que tu criavas eram imagens completamente ridículas. Não é? Ainda tenho isso, guardei essas imagens todas. Mostrava aos meus amigos todos, olha-me para isto, tu consegues criar uma imagem aqui. Depois fui tentando perceber como é que isso acontece, não é? Pronto, e estava fascinado com aquilo. Tanto que o meu primeiro passo foi, isto aqui para fazer texturas é espetacular. Estás a ver? Comecei a fazer texturas, comecei a criar... porque aquilo tinha assim sempre um aspecto meio abstrato. As imagens meio artístico, não é? E logo na altura percebi que isto ia ser uma revolução grande, não é? Pronto. E então chegamos aos dias de hoje, onde... Né, e durante esse processo começámos todos a perceber que isto podia substituir-nos, não é? E eu acho que... Mas tu acreditas nisso? Sim, eu acho que no fim, ultimately, não é? Vai-nos substituir. Pronto, acho que não vai fazer absolutamente sentido nenhum estar sentado num computador a ligar nodes e não sei o quê. Vai ser, para as gerações novas, isso vai ser absurdo. Não é? Porque aí é o trabalho que eles tinham a fazer 3D com polígonos. Isso vai deixar de acontecer. Pronto. Obviamente que sim. Não é? Okay. Felizmente, eu tenho 50 anos. Não é? Portanto, tenho 10 anos para a reforma. O último ou 15 anos ainda para... Não interessa. Sim, Portanto, acho que ainda tenho 10 anos para fazer certas coisas. Mas tenho a certeza que vai substituir, não acho que há dúvida nenhuma. E tenho... Não entendo como é que uma empresa como a Side Effects, por exemplo, vai sobreviver mais 15 anos. Ora, posso estar enganado, não é? Pois, claro. Obviamente, não é? Não estou a dizer que isso vai acontecer. Não, claro. Mas não me parece que eles vão conseguir, apesar de eles estarem agora neste momento, a não ser que eles mudem muito. A não ser que eles consigam mudar muito e criar um software muito à frente que substitua ou que complemente a questão de tu escreveres uma frase e teres um filme, não é? Agora, o que é que eu acho que o que é que vai existir aqui, não é? Por exemplo, a Side Effects já está a implementar machine learning e não sei o quê. Pois, exatamente. E acho que é espetacular e ainda não experimentei, estou já a brincar com isso. Mas o que é que falta, não é? O que falta aqui é que eu, como artista, eu quero influenciar o máximo possível o meu produto final. Claro. Mas isso sou eu, não é? E se calhar tu, não é? E se calhar a maioria das pessoas que está a ver isto, não é? Mas um estúdio ou um cliente, não é? Ou um art director ou um director, estás a ver? Se calhar não. Digo eu, não é? Alguns sim, mas o que eles querem é um produto final. Eles querem é vender ao cliente o produto final. Se o produto final puder ser feito com 3 frases, espetáculo. Claro. Se bem que eu acho que eles estão a dar um tiro no pé ao pensar isso. Porque o produto desvaloriza estupidamente. Pois, claro. Portanto, não sei. Agora, eu não quero isso. Eu quero participar no processo de criação de algo. Não é? Porque é isso que eu gosto. Não é? Eu gosto de criar algo. Não é? Claro, exatamente. Eu gosto de olhar para trás, ver uma coisa que eu me orgulho e dizer, eu e mais esta equipa fizemos isto. Espetáculo. Exato. É tão bom. O que é que me interessa a mim ter um... se calhar é por isso que eu nunca... Bem, eu não quero estar aqui a falar mal de art directors e não sei o quê, mas o que é que me interessa a mim? Olha, a mim não interessa, não é? Ter 10 pessoas e dizer, olha, faz isto. Sim. E depois no fim assinar por baixo aquilo. A mim não me interessa. Não é?
Logo, eu não me interessa ter um computador onde eu carrego num botão e aquilo está feito. Pronto. Ok. Agora, o que é que eu acho que no futuro acontecerá? Porque isto é o início deste processo. Não é? Pronto. No futuro, o que poderá acontecer é certas empresas vão criar softwares onde as pessoas que os usam podem ter controle granular sobre a imagem final. Ok. Ferramentas sofisticadíssimas, não é? Que já existe. Se tu fores ao Photoshop, já tens. Se fores não sei o quê. Não é? Portanto, ferramentas sofisticadíssimas onde, usando o AI, eu posso criar a imagem que eu quero. Okay. Não é? Porque se tu vires, não é? Por exemplo, em 3D, obviamente que tens muita papinha feita já. Sim, quem sou eu para estar a falar de carregar num botão e criar uma imagem quando eu, quer dizer, eu ponho uma luz e a esfera está feita, não é? Sim. A questão não é essa. A questão é que eu tenho a capacidade de influenciar a imagem. Portanto, o vidro que eu faço naquelas imagens, estás a ver, não é um shader de vidro com uma luz. Não. Eu vou e brinco com os parâmetros, vou à dispersion, não sei o quê, eu depois ponho mais ou menos depth of field, eu depois ando com a câmera, porque há uns, por exemplo, são tudo escolhas e decisões. Exato, são tudo decisões, né, granulares, não é? Sim. E é isso que eu quero ter. A partir do momento que eu tenho isso num sistema, espetáculo. Estás a ver? Vamos embora. Porque a minha visão é o que me interessa pôr ali. Exatamente. Não me interessa pôr a visão num computador. Depois o AI tem um problema. O AI puro e duro da prompt. Do prompt. Né? O AI engana-te. O AI faz-te pensar que tu imaginaste aquilo. Porque, eu digo-te, pelo menos é o que eu senti, porque já brinquei muito com aquilo, eu estou a escrever uma prompt, eu tenho uma ideia, estás a ver? E escrevo uma prompt e aquilo dá mais ou menos. Normalmente dá-me uma imagem melhor do que aquela que eu pensei. E aí começa o problema. Estás a ver? Porque ele vai-me sempre dar algo que não fui eu que pensei. Estou a perceber. E engana-me no processo, eu sinto-me enganado, estás a ver? Que não, eu é que estou a fazer isto. Ele está a escolher. Exato. Eu é que estou a fazer isto. E esse é o problema do AI. Se tu vires o AI no futuro vai ter esse problema em todas as situações. Tu vai fazer com que o ser humano pense que é a inteligência por trás da prompt. Mas não é. Estás a ver? Quem é a inteligência por trás da prompt é o pois, AI. Porque ele vai influenciar a tua prompt. Exatamente. Ou tu vais ele vai influenciar. E isso vai ser um problema grave no futuro, penso eu, pondo o meu chapéu de visionário, que vai ser um problema grave quando o ser humano realmente se aperceber que não está a fazer nada. Que vai ser influenciado. Vai ser um waste deixado pelo AI. Estás a perceber? Vais deixar de ser necessário isto. Pronto, daqui a uns anos, não é? Portanto, exato. E é aí que eu penso que nós estamos todos um bocado naquela do isto está tudo bem e tal. Pois. Na nossa profissão, obviamente, aconselho toda a gente a explorar, a ver, e não sei o quê. Principalmente a nova cena que saiu agora da Google. Sim, o Vivo, ou lá, como é que não é Vivo? O gajo cria-te um mundo e tu navegas pelo mundo com as setas. Não tenho. Pronto. Como é que chama o da Google? Vejam isso, porque isso é inacreditável. Ok. Os jogos, o 3D, os vértices e edges, acabou, estão obsoletos. Isso desapareceu. Estás a ver? São os últimos anos dessas coisas. Não é? Porque aquilo é gerado, porque vai ser gerado. Não é? Portanto, tu hoje em dia, né, com esse software, com esse sistema, tu dizes, gera um mundo numa rua de Portugal, não sei o que, Sim. E tu andas com as setinhas lá dentro. E aquilo está-te a gerar em tempo real o mundo. Real? Real. Real. Estás a ver? E olhas para baixo e vês os teus pés a andar, estás a ver? Portanto, não, é um jogo. Só precisas agora de criar sistemas de interação e não sei o quê. Portanto, vai mudar tudo. O 3D vai ser um estilo do passado, não é? Vai ser algo... Não, do passado, ou uma coisa muito comum, não é?
Não, o 3D, como futuro. Nós vemos hoje em dia, não é? Daqui a 20 anos vais olhar para trás e vai ser retro, não é? Vai ser... estou a perceber. Aí os gajos faziam coisas com polígonos e tal. Não, pois, está bem, estou a perceber, sim. Portanto, estes softwares vão todos evoluir para uma cena, mas isto evolui tão rápido. Estás a ver? Que amanhã tens um software tipo Houdini, tu tens o ConfUI, não é? Que é para fazer... Mas eu até acho que, por acaso, tu e aquilo que ouvimos hoje agora aqui, também... Quer dizer, eu acho que no fundo vai haver mais oportunidade, e a tua história também mostra um bocado isso, que é, vai haver, talvez o AI, ainda que tu tenhas essa teoria de influenciar, que eu também compreendo, mas vai oferecer também a oportunidade de nós podermos fazer coisas que sentimos também. Ou seja, claro. Faz sentido o que estás a dizer de influenciar, mas... Ou seja... Mas tens de ter as ferramentas certas para isso. Exatamente. Tens de ter ferramentas certas. Mas vai dar oportunidade, como aqui, por exemplo, aqui para a dispensa já dá oportunidade, os automatismos dão uma oportunidade de fazer coisas que se calhar eu estaria mais dependente de outras pessoas para fazer e que agora consigo fazer sozinho. Mas, portanto, ao mesmo tempo também traz oportunidade, também traz facilidade de acesso. Ao mesmo tempo também. Pronto, mas sim. Ao mesmo tempo também. Compreendo daqui a 20 talvez anos. tenhas quase dois mundos paralelos, onde tu tens o mundo do AI slop, não é? Ou tudo aquilo que é criado com AI automaticamente, não é? As televisões, os filmes, estás a ver? Netflix só de AI, estás a ver? Em que os teus filhos vão nascer com isso, vão crescer com isso, e vão estar habituados a dizer, fazem um episódio de uma série com um rapaz a saltar não sei o que, onde ele se apaixona por não sei quantos. Pois, claro. E ele cria-lhe um vídeo, um filme assim. Mesmo. Que é aquilo que tu disseste, achaste, mas também não só. Exatamente, também aquilo que ele entendeu. E depois tu dizes, está bem, mas nunca vai parecer porque aquilo... Claro que vai parecer. Vai ficar igual. Mas eu tenho um amigo que diz... mas as pessoas nunca vão gostar disso. As pessoas vão gostar de ver pessoas a... Pois. Algumas pessoas vão gostar de ver. Os putos que nascem com isso não é aquilo que eles têm. Vão ver... E os influencers vão ser bonecos da AI que vão estar vivos algures. Estás a perceber? Há uma coisa interessante agora até a propósito no universo da animação, que tem tido as suas fases, não é? Portanto, o 2D, depois o 3D aparece, vinga muito, de repente agora o stop motion também ressurge, porque as pessoas conectam também vais ter muito mais com o stop motion. Portanto, mas vais tendo estas... mas definitivamente agora, nos próximos anos, o AI vai ser, como agora tu já tens clientes que já querem ter nos anúncios, nós queremos o AI, nós queremos o estilo AI. É comercial. É dinheiro. Isso, é dinheiro, exatamente. Acabou. Tal e qual. Artisticamente, acho que vais ter essas vertentes todas e tal, e não sei o quê. Produto onde tu podes ganhar dinheiro, estás a ver? Vai ser automatizado. Mário, tu já disseste uma data de informação útil, mas eu gostava... Baboseiras, não, mas informação útil que vai no contexto que eu te vou agora pedir aqui, que é se tu tens alguma dica, assim, uma coisa sucinta, mas a malta mais nova, pronto, que achares... Que seja... lá está. Esta questão do AI vem mudar tudo, não é? Eu posso estar a dizer aqui uma coisa baseada na minha vida, não é? E que não se aplica absolutamente nada. Portanto, a única coisa que eu posso dizer é faz aquilo que sentes. Não é? Faz aquilo que gostas. Tenta fazer aquilo que gostas e que sentes. Porque mesmo que o AI seja aquilo que existe, mas se tu fores um ilustrador que amas ilustração, estás a ver? Tenta amar aquilo que fazes. Estás a ver? E tens que ser obsessivo. Eu acho que a obsessão saudável, não é? Por aquilo que tu fazes é o caminho, estás a ver? Para tu conseguires chegar onde queres. Porque vais ter muitas barreiras durante a vida. E se à primeira barreira ou à segunda barreira desistes... Então não era aquilo, pois. Tens que ser se tu vires que tens uma opção por uma coisa, faz. Estás a ver? Um dos meus filhos quer ser ilustrador. Estás a ver? E não há minuto onde ele não esteja a desenhar. Estás a ver? E eu já lhe disse, agora com o AI, já lhe tinha dito uma vez, mas desisti de dizer isso. Porque não interessa. Não, pois não. É isso que tu gostas. É isso que tu fazes. Exatamente. E se for isso que tu gostas, tu um dia encontras caminho para conseguires ganhar dinheiro com isso, para conseguires sobreviver com isso. Estás a ver? Portanto,
faz aquilo que amas e faz aquilo que gostas, independentemente do FOMO. Pá, o FOMO é a pior coisa. O Fear of Missing Out. Sim, vi uma publicação tua com uma coisa FOMO. Vi no YouTube. Epá, isso é a pior coisa que pode existir. Eu sinto, toda a gente sente, afastar do FOMO. Epá, não olhes para os Instagrams e para as coisas, meu. Eu faço isso. Eu sei. Tento não fazer. Todos fazemos, mas dizemos que não. Epá, não olhes, meu. Não olhes. Faz aquilo que sentes. Faz aquilo que... Ok, olhas porque idolatras um gajo ou gostas do trabalho dele. É bom saber que artistas é que há aí. Claro. Mas se for preciso, não os sigas. Se for preciso, tens um Instagram, uma conta de Instagram onde tu não segues ninguém. Porque depois um gajo diz, porque é que eu não fiz aquilo? Porque é que não fui eu a fazer aquilo? Epá, estás a ver? Portanto, larga o FOMO, faz aquilo que tu sentes, estás a ver? Faz aquilo que tu gostas. E aplica-te, estás a ver? E pronto, epá, não deixes que haja um gajo que diga, porque ilustração, a fazer isso. Agora com o AI não precisas fazer isto. Não, esquece, caga nele. Não ligues, estás a ver? É faz aquilo que tu gostas e faz aquilo que tu sentes. Agora, não posso dizer aprende com animação, vai para animação, vai para motion, vai não sei o quê, porque o AI e essas coisas, e um gajo não sabe o futuro. Não, e não é linear. Gostas de fotografia, meu, dedica-te, faz fotografia. Gostas de fotografia analógica, aprende a revelar em casa, faz as tuas cenas, mostra, meu, a toda a gente aquilo que tu fazes, estás a ver? Esse tipo de coisas. Estás a ver? Agora, por fotografia analógica, faço sempre aqui na dispensa o pedido da pessoa trazer algum objeto que significa alguma coisa, e eu sei que tu tens aí ao teu lado, que eu acho que vou mostrar. Epá, tenho aqui uma relíquia, meu. Uma relíquia. Pá, que não é uma máquina topo de gama, isto é uma máquina de entrada para quem quer fotografar. Mas é analógica, né? Tem roll. Tem uma lente de 50mm. Pá, aqui achei no lixo. Não. Pá, sem isto, não é? Achei isto dentro de uma mala de pele com mais duas objetivas num recycle center, estás a ver, na Irlanda. Fui pôr um micro-ondas, aquilo tens um contentor enorme onde pões eletrodomésticos que não prestam. Ah, sim. Fui pôr um micro-ondas e fui com a Ana, estávamos a pegar nas coisas para pôr ali, e ela olha e diz, lá dentro do contentor, uma mala de pele. A ver assim, linda, estás a ver? Meio suja e tal. E eu, queres ver que aquilo é uma máquina fotográfica? Não liguei primeiro, porque é proibido tirar as coisas lá na Irlanda, estás a ver? Então fui para o carro e tal, fui fechar o porta-bagagens, dei a volta, mas vi que o rapaz não estava a olhar, tirei aquilo de lá. E portanto, espero que os irlandeses não vejam este podcast. Eu vou tirar as legendas. Exato, tirar as legendas nesse momento. Mas, e abri isto, e tinha esta máquina maravilhosa, estás a ver? Que despertou-me outra vez para a fotografia analógica, estás a ver? Então tenho tirado centenas e centenas de fotografias e tenho gasto dinheiro a revelar. E precisavas de arranjar? Estava a funcionar? Estava perfeita. Okay. Com objetivos diferentes? Tudo perfeitinho. A trabalho. Está nova, estava limpinha, nova. Alguém, o que é que tinha acontecido? Notava-se que a mala tinha levado com água. Se calhar a máquina também tinha levado com água. E tinha um rolo. Agora, por acaso minto. A máquina estava encravada, eu não conseguia carregar no obturador. Mas fui ao YouTube e estava lá um vídeo exatamente a falar disso, exatamente. Abri esta parte, que isto vês o mecanismo todo aqui. Carreguei lá uma coisinha, desbloqueou, pronto, ficou boa. Ela tinha levado com água, mas estas máquinas são altamente potentes. São canhões, né? E notava-se que, portanto, alguém tinha levado com água, não conseguiram, pensavam que não trabalhava e deitaram fora. Né? Portanto, eu salvei-a. E tenho tirado montes de fotografias, e tem-me aberto outra vez, lá está, ajudou-me a ultrapassar porque houve uma parte de pressão com o AI, não é? Pensar que ia perder tudo, não é? E ajudou-me a olhar outra vez para o analógico e perceber, não, há coisas físicas, o AI é só uma coisa digital, não é preciso... tira fotografias, pinta, estás a ver? Comecei a pintar outra vez. E vou ir lançar umas cenas um dia destes. E pronto, comecei a perceber que o mundo físico existe. Não é? Isso é interessante. E então, também não é preciso um gajo entrar em pânico. Estás a ver? Desenha, pinta, tira fotos, pega nas fotos, faz um scan, pega no Photoshop, nas ferramentas da AI, mudas não sei o quê, imprimes outra vez. Mistura as coisas, faz uma coisa nova. Estás a ver? E só para finalizar essa questão do AI, que é uma coisa que eu gostava de ter dito, que ainda está para vir a pessoa que vai pegar no AI
e criar algo novo com aquilo, não é? Porque aconteceu com a fotografia, não é? Na altura, e aconteceu com a pintura, não é? Tu tens o Picasso, não é? Que pegou na pintura normal e criou algo novo, não é? Claro. Na fotografia é a mesma coisa. Tinhas a fotografia normal dos gajos com um pano pela cabeça, não é? Que fotografavam famílias. E depois houve um maluco qualquer, não sei a história, que pegou na fotografia e começou a fazer maluquices, claro. Blurs e não sei o quê, e criou a fotografia abstrata. Depois são sempre pessoas que são meio esquisitos, que são postos à parte. Exatamente. E de repente revolucionaram. E então ainda há de haver o gajo, ou o grupo de pessoas, que vai pegar no AI e fazer a nova coisa. E essa pessoa pode ser tu, pode ser eu, pode ser outra pessoa qualquer. Estás a ver? Portanto, nada está perdido, não. É um gajo que pega e experimenta cenas. Estás a ver? Pá, a mim parece-me perfeito para terminar. Perfeito, né? Perfeito. Obrigado, Mário. Foi um gosto. Obrigado.